Vamos lá, pessoal, vamos começar. Pessoal, tem o chat, a gente vai estar batendo um papo aqui, vou estar explicando para vocês como que vai funcionar. E tem um chat, e esse chat é um momento onde vocês podem conversar comigo, conversar com os demais membros a qualquer momento também, para a gente ter essa interação, para a gente ter essa troca também. Vocês podem estar utilizando esse chat a todo momento. Vamos lá. Eu vou estar explicando como que funciona aqui. Nosso objetivo é fazer uma mentoria aqui. Algumas pessoas participaram da última mentoria ao vivo que a gente realizou no último dia, né, no penúltimo dia de vendas do marketing para terapeutas. E o sistema vai ser mais ou menos o mesmo aqui. Minha ideia, daqui a pouco eu vou estar perguntando para ver quem daqui tem interesse em trazer algum desafio relacionado à atração de clientes, a desenvolvimento de treinamentos, de palestras, de lives, de posicionamento no Instagram, qualquer tipo de desafio que esteja relacionado com o nosso mercado de desenvolvimento humano, mercado de desenvolvimento humano, e relacionado com transformação de vida, seja por meio do atendimento individual, um a um, que é a proposta do marketing para terapeutas, trabalhar com esse foco, criando várias estratégias para atrair clientes. E também a gente pode conversar um pouco sobre palestras, sobre treinamentos e assim por diante. O que eu vou fazer daqui a pouco? Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês quem daqui gostaria de estar abrindo a câmera, estar abrindo o áudio para a gente poder conversar. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: qual que é o seu maior desafio hoje? Essa é a primeira pergunta que será feita. Qual que é o seu maior desafio hoje? E para essa pergunta eu preciso de uma resposta simples, direta e objetiva. Simples, direta e objetiva. Não é para, nesse momento, começar a explicar tudo o que está acontecendo. Não, fazer da forma mais simples e resumida. Depois a gente vai conversar e eu vou querer entender realmente o que está acontecendo. Por que eu preciso dessa resposta? Porque eu vou anotar na tela. Eu vou abrir uma tela aqui, vou até compartilhar essa tela aqui com vocês. Vou abrir um quadro branco, e aqui nesse quadro branco, vou estar escrevendo para todos. Abrir o quadro branco. Vou estar escrevendo aqui o seu nome e o seu maior desafio. Então, eu vou querer escrever aqui, Silas, meu maior desafio é atrair clientes para atendimento individual por meio do Instagram. Forma resumida, forma direta e objetiva. Assim que eu anotar, vai ficar aqui visível para todo mundo, a gente vai trabalhar em cima desse desafio que você vai trazer para a gente. Bem, eu vou estar iniciando a mentoria, aí eu não sei exatamente o que vai acontecer, o que eu vou falar para você, o que você vai falar para mim, aí a gente inicia de fato a mentoria. Mas a ideia inicial, depois que a gente entender esse desafio, não é eu já sair falando, oh, faz isso, faz aquilo, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu vou fazer algumas perguntas, é claro, a fim de entender melhor a sua situação atual, o seu estado atual, para, a partir daí, começar a desenvolver estratégias que se encaixem com a sua realidade. Não adianta nada eu falar uma estratégia aqui que está distante do que você está executando hoje. Então, vou precisar entender um pouco o seu negócio para depois a gente dar continuidade. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se todo mundo entendeu, coloca aqui para mim no chat sim. Significa que você entendeu. Colocando no chat sim. E essa mentoria ela é bem legal, pessoal. O Silvio comentou sim aqui. Ela é bem legal porque eu vou estar conversando aqui com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para todos aprender, para todos terem ideias. Eu sempre costumo dizer que às vezes uma ideia muda tudo. Uma ideia. Às vezes, de tudo que a gente vai falar aqui, nós vamos ficar algumas horas, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar algumas horas aqui conversando. E às vezes, de todo esse diálogo, não sei se isso já acontece com você também, às vezes, uma única ideia, pum, destrava. Vira alguma chave que muda completamente. Recentemente, por exemplo, eu mesmo estava conversando com o meu mentor e ele está fazendo treinamentos. Está fazendo treinamentos, eu falei para ele como que você está fazendo os treinamentos, o que você está organizando, como está sendo essa experiência. Fiz algumas perguntas básicas para ele e ele falou, estou fazendo assim, 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 assado. Uma coisa, ele mandou um áudio de uns 3 minutos ali para mim. Uma coisa que ele falou virou a chave e destravou muita coisa mesmo. Então, um único aprendizado serviu ali como se fosse uma sessão de uma hora inteira que eu já realizei com ele também. Então, muitas vezes você pode vir aqui e estar buscando uma estratégia completa, um desenho completo, um projeto completo, excelente. Mas venha também buscando essa única ideia.
uma única ideia que pode destravar, que pode mudar o seu negócio, pode mudar o jogo, que pode colocar dinheiro no seu bolso amanhã, pode colocar dinheiro no seu bolso dentro dessa semana. E é legal você buscar essas ideias mais imediatistas. Tem muitas pessoas que ficam planejando para o ano, né? O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer não sei o que tem. Bacana, faça um planejamento anual. Recomendo que você tenha um planejamento anual. Está chegando o final do ano agora, é o momento para fazer esse planejamento. Se ainda não fez, faça. Tenha um planejamento para 10 anos, tenha uma visão para 50 anos, tenha uma visão para 100 anos. Ah, mas eu não vou viver mais 100 anos. Não importa, o teu projeto, faça uma visão dele para 100 anos. Tenha essa visão médio e longo prazo. Mas precisa ter uma visão também, que nem eu falo com a Nath, a gente precisa desses planejamentos. Mas eu preciso do planejamento para hoje, preciso do planejamento para amanhã, preciso do planejamento para essa semana. Então, tenha a visão macro e tenha a visão micro. Tenha essa visão mais organizada, estruturada a médio e longo prazo, mas tenha uma visão imediatista também. E essa visão imediatista, às vezes, é um detalhe. Se você está em ação, você está buscando, está tentando, mesmo que ainda não está tendo os resultados desejados, mas só de você estar tentando, às vezes o que está faltando para você é uma chave. Então, sete essa intenção. Quando a gente fala de PNL, de programação neurolinguística, a gente fala dos filtros de percepção, né? Nós percebemos essa aula de acordo com os nossos filtros de percepção. Cada pessoa que está aqui vai perceber essa aula de uma maneira diferente. O que vai mudar? A intenção. Dependendo da intenção que você coloca nesse momento, isso vai desencadear a forma como você vai aprender nessa aula. Eu gostaria, a minha sugestão, na verdade, é que você tenha a intenção de buscar pelo menos um único aprendizado, uma única chave, um único ponto que possa destravar o seu momento. Eu quero fazer um acordo com vocês, ok? Se você tiver aqui algum momento, alguma chave, nesse momento aqui, essa ideia aqui valeu, você comenta para mim aqui, já valeu a mentoria. Tá? Quero saber se vocês estão tendo esses insights ou não. E comenta no chat a qualquer momento. Combinado, pessoal? Muita gente que comentou que entendeu como vai funcionar a dinâmica. E eu tenho esse outro combinado com vocês aí. Se valeu, teve uma ideia, mesmo seja pequena, mas você acha que vai trazer resultado para você, já comenta aqui. Já valeu o nosso treinamento. Show de bola, então, pessoal. Ok, Alexandre? Muito bem. Vamos lá. Agora, como que vai funcionar a dinâmica para me chamar aqui? Em algum lugar aí no Zoom, já procura aí no Zoom. Se você não conhece o Zoom, dá uma procurada. Vai ter algum lugar que vai estar escrito levantar a mão. Levantar a mão, certo? Então, esse levantar a mão é para você poder abrir o seu áudio a qualquer momento. Então, não é para você entrar na nossa lista aqui de quem vai começar. Então, você vai poder, por exemplo, eu estou fazendo uma... Estou conversando aqui com a Alexandra, por exemplo. Conversando e você quer acrescentar alguma coisa, você tem uma ideia que pode agregar também para o projeto dela, você também quer dar alguma opinião que você acha que é válida, você levanta a mão, você vai poder conversar com a pessoa que vai estar mentorando aqui. Então, levanta a mão para você poder conversar a qualquer momento. Para ser chamado aqui, nós vamos seguir uma ordem. E essa ordem é daqueles que colocaram o nome, o próprio nome primeiro no chat. Então, se você quer ser uma das pessoas que vai ser mentoradas aqui, o que você precisa fazer é colocar o seu nome no chat. Então, conforme você escreve o seu nome no chat e envia, eu vou estar vendo. E aí vai ficar a ordem ali fixa, a ordem estabelecida, ok? Então, coloca o seu nome no chat, caso você tiver interesse. Assim que você colocar o seu nome, o primeiro que colocar será o primeiro ali que eu vou estar chamando. Então, ó, aqui já apareceu a Márcia. Márcia, daqui a pouco, Márcia, eu vou estar chamando você aqui. Entretanto, nesse momento, enquanto eu estou conversando com a Márcia, você pode colocar o seu nome também. E aí depois eu vou estar conversando com você, ok? Muito bem, Márcia. Vamos lá, Márcia. Deixa eu procurar você aqui, Márcia, no pessoal que está aqui com a gente. Tá, ok. Márcia, vai aparecer aí na sua tela um botãozinho falando para você liberar o áudio, você permitir para liberar o áudio para a gente conversar. E eu não sei se você está com a câmera aberta também, eu pedi para você abrir a câmera e liberar o áudio para a gente poder conversar. Tá dando certo, Márcia? Eu enviei aqui liberando para você poder abrir o seu áudio para a gente poder conversar aqui ao vivo e bater
um papo. Se estiver tendo algum tipo de dificuldade, Márcia, comenta para mim no chat, fazendo um favor, para mim ver o que está acontecendo, se está dando certo ou não. Se não conseguir, se não der certo, eu vou ter que chamar, infelizmente, outra pessoa. Mas manda para mim no chat por escrito se está conseguindo, se não está, se encontrou o botãozinho. Não estou conseguindo abrir a câmera. Você encontrou aí, Márcia, na parte de baixo tem um botão que tem o formato de uma câmera. Em algum lugar vai aparecer ali, talvez vai estar escrito em português, começar o vídeo, liberar o vídeo, em inglês, start video. É o botãozinho de uma câmera na lateral. Você já tentou clicar nele? Se você clicou nele e não está abrindo, aí é alguma outra questão. Mas se você ainda não clicou nele, clica nele, fazendo favor. Aí se abriu a sua câmera, eu vou estar visualizando aqui. Clicou. Não está abrindo a câmera mesmo, Márcia, então. Márcia, então eu realmente não vou saber o que que é. Deve ter sido algum problema técnico, alguma falha. E aí eu não vou estar conseguindo ver você e vai ficar complicado para a gente administrar essa nossa mentoria. A gente vai ter outra mentoria, Márcia. Na outra mentoria, tenta ver o que aconteceu com a câmera, que aí na outra a gente consegue fazer esse bate-papo. Ok, Márcia? Vou tá chamando aqui outra pessoa, próxima pessoa. Ok? Então vamos lá. Eu vou chamar agora a Stephanie. Stephanie, tudo bem? Vou clicar aqui, Stephanie, vai aparecer na sua tela um botãozinho azul escrito para você liberar o seu áudio. Deixa eu procurar você aqui na lista. Ok. Vê aí se vai aparecer para liberar o áudio. Oi, deu certo? Boa Oi, noite. deu certo, estou te ouvindo. Muito bom. E aí, boa noite Stephanie, todo mundo. boa noite. Legal. Deixa eu só ajeitar aqui, Stephanie. Muito bem, perfeito. Estou te vendo, estou te ouvindo, pessoal, tudo bem? Bacana. Stephanie, vamos lá, iniciar a nossa mentoria de hoje. E para a gente dar início, Stephanie, aquela pergunta: qual que é o seu maior desafio hoje, de forma resumida, de forma sintetizada, para depois a gente aprofundar? Como Então, que você poderia? Silas, de forma bem resumida mesmo, é o que tu comentou ali no começo. Eu não consigo encontrar o meu público dentro do Instagram. Que não consegue encontrar o público. Tá, perfeito. Muito bem. Tá. Hoje você trabalha com o quê? Quando você fala não consigo encontrar o meu público, o que exatamente você está vendendo, Stephanie? Então, hoje, Sessões? O quê? exatamente, hoje eu estou vendendo sessões. Eu me formei, faz mais ou menos uns 2 meses. Aí agora eu estou na fase ali de troca de experiência com o pessoal do grupo e amigos, enfim. Mas eu já gostaria de vender as minhas sessões também. Ok, muito bem. Show de bola. Então, hoje você já está tendo algumas experiências, está trocando sessões com amigos, trocando sessões com o grupo. Tá. Você já realizou alguma sessão recebendo alguma quantidade de dinheiro? Não. Não. Ok. Então, nunca teve um cliente pagante ainda. Ok. Muito bem. Você já tentou alguma coisa para ter clientes pagantes? Então, eu tenho movimentado meu Instagram a fim de chamar pessoas para as minhas sessões, né? Eu Ok. publico coisas sobre PNL, eu publico sobre inteligência emocional, que também foi um tema que eu me especializei. Legal. Nessas minhas publicações eu tenho chamado as pessoas para, né, se tiverem interesse, vir fazer uma sessão comigo, nem que seja, tu deu lá a ideia da sessão experimental, né? Se eu conseguir 3 pessoas, né? Eu, eu Nisso fico daqui, da sessão experimental, você conseguiu 3 pessoas isso. com as movimentações. Ok. Ótimo. Pode continuar. Até uma delas eu fiz ontem à noite, foi bem bacana.
e só que a pessoa não tem, daí eu coloquei um preço, né, claro, e a pessoa Uhum. não conseguiu pagar o preço que eu pedi. Muito bem. Isso foi você já realizou a sessão com as três ou ainda não? Com duas delas, Com duas, né? As duas foram a mesma questão. A pessoa não conseguiu pagar o preço. sim. Tá, muito bem. Você pode revelar o preço para a gente ou você prefere não revelar? Que é seu critério. Ah, eu tinha feito 3 valores. Eh, Só um segundo. Ai, não vou. Eu tinha feito 3 valores. Se eu não estou enganada, a minha sessão, individual era R$ 200 a sessão. Ok, Ah, sim, 5 sessões ficava 180 por sessão ok. e 10 sessões ficava 150 por sessão. Tá, muito bem. Tá, perfeito. O primeiro ponto a considerar aqui já, na hora de fazer o pitch de venda, a gente tem várias questões aqui. Na verdade, o processo nosso, estava até conversando com um cliente que mandou áudio para mim também, um mentorado meu, a gente falou lá sobre os três estágios, né? O primeiro é a atração de clientes. Então, aqui, na atração de clientes, você está utilizando o Instagram e algo que você está fazendo lá já está funcionando. Você conseguiu atrair ali, conseguiu gerar conexão. Então, se isso daqui já está funcionando, a gente vai fazer o quê? Observar isso, uma prática que eu recomendo para você levar sempre. Observar o que está funcionando, entender o que não está funcionando e o que pode melhorar. Nesse ciclo constante ali. E aqui, Aham, nessa parte do Instagram, eu gosto de utilizar análise SWOT também. Então, toda semana eu vou fazer uma análise SWOT do meu Instagram. Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são os pontos fortes, o que eu fiz que deu certo, quais são os pontos fracos, o que eu fiz que não deu tão certo. Assim, para criar um plano de estratégia para você melhorar isso daqui. O nosso primeiro pilar, atração de clientes. O segundo pilar é a sessão experimental. E na sessão experimental, nós vamos ter ali alguns pontos que são importantes. Primeiro, a aplicação da técnica. Saber aplicar a técnica, saber conduzir o cliente, gerar ali uma transformação no cliente. E aí depois vem um ponto que muitas pessoas não dedicam a devida atenção para isso, que é o pitch de venda. Assim como a uhum, sessão ela tem uma arte, né, que eu fiz essa analogia hoje. É, a gente pode falar, eu fiz um pitch de venda, e a gente pode falar, isso daqui é uma casa. E a gente pode pegar o que é uma casa. Uma casa que tem parede, que tem telhado, que tem teto. Só que essa casa, as duas são casas, pode ser uma casa de 100 mil, pode ser uma casa de 10 milhões. Se você tivesse a opção de escolher entre as duas, ou se você fosse ganhar as duas, escolhesse uma das duas para ganhar, qual que escolheria? Normalmente as pessoas vão preferir a casa de 10 milhões. Então, fala assim, eu fiz o pitch de venda, tá? Mas o pitch de venda que você fez, ele tá num nível amador, num nível intermediário, num nível profissional ou num nível de elite? E é por isso que eu falo, muitas pessoas não focam no pitch de venda, elas falam, não, é só falar, minha sessão é isso, eu vou jogar o preço aqui e acabou. Não funciona aham. assim, não vai ter essa conversão. Então, o pitch de venda, ele é extremamente importante. Depois nós vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é justamente o processo completo. E aí, no processo completo, não é só fazer as sessões. A gente vai trabalhar aqui profundidade na segunda sessão, pedir indicações, por exemplo, criar um sistema de indicação. No final do processo, na última sessão, o cliente não renovou o contrato, não vai fazer mais sessões. Dar uma sessão de presente, dar uma sessão de presente, que daqui 30, 60 dias, que é uma possibilidade para estar renovando o contrato. Enfim, é uma estrutura também para vender depois. Aqui, eu vejo isso daqui no pitch de venda. Tem alguns detalhes que eu fico me questionando. Eu não sei se foi exatamente a forma que eu entendi que foi que você fez. Mas, por exemplo, a forma de passar o valor. Passar o valor. A gente passa o valor por sessão ou valor completo? Resposta é valor completo. Depois disso daqui, a gente já tem que saber a forma de pagamento. E a forma de pagamento aqui
é legal você ter duas opções. No Pix e o parcelamento no Pix, a gente faz o parcelamento no Pix. Por exemplo, se é um processo com 10 sessões, vai levar 2 meses e meio a 3 meses se o cliente não precisar remarcar a sessão, uma vez por semana. Então, entendendo que vai durar 2 meses a 3 meses, a gente vai parcelar no Pix em até 3 vezes. Uma entrada mais duas. Isso com 10 sessões. E depois no cartão de crédito. Aí no cartão de crédito a gente coloca ali até 10 vezes. Precisa de um sistema para receber no cartão de crédito. Porque na hora de passar o preço, ao invés de eu falar que 10 sessões ficam R$ 150 por sessão, o cliente vai ter que fazer um monte de conta na cabeça dele. Então a gente já passa aqui um processo completo por 10 sessões, fica 10 vezes de R$ 1.500, 10 vezes de R$ 150, ou em 3 vezes de R$ 500 no Pix. Então, é uma comunicação mais direta, já sem trabalhar com juros. Mas eu vou perder nos juros, aumenta o valor, então. Mas Aham. busca ali, não quero trabalhar com 10 vezes, quero trabalhar com menos vezes. Dá para fazer. Dá para você fazer assim, ou 10 vezes de 180. Então, pode ser em 10 vezes de 180, ou 3 vezes de 500 no Pix, ou no cartão. Ou seja, você vai pagar até 3 vezes, você vai ter R$ 300 de desconto. Então, é uma outra forma de fazer o pagamento. Uma outra questão que a gente vê na hora de passar o preço, parece que não tem sentido isso, mas fazer o fechamento de venda é que nem uma dança, tem que ter um ritmo, tem que ter uma ordem, tem que ter uma organização, tem que ter tudo um sistema ali por detrás. E um dos pilares que a gente vê é que eu quero que vocês levem para a vida. Nunca, nunca, nunca dê mais de uma opção de uma vez. Nunca. Porque a gente fala assim, fica R$ 200 a sessão, 5 sessões por 180 ou 10 sessões por X. O cliente, ele, qual que eu penso? Eu vou ter que tomar uma decisão, é difícil, eu tenho que ficar escolhendo. Isso do cliente ter que ficar escolhendo, perde a venda. E eu vejo muita gente fazendo isso. Vou aqui, eu acabei de conversar com o cliente, eu vou colocar 10 coisas para ele comprar. Se tem uma coisa que a gente não gosta dos nossos clientes, que às vezes acontece, não é que é errado, mas a gente sabe que interfere na venda. É quando o cliente chega para a gente, ele está interessado na formação em PNL Practitioner, por exemplo, e aí depois ele começa a perguntar da formação em coach, formação em hipnose, começa a perguntar de várias, por qual que eu começo? Esse cliente não converte. Agora o cliente que vem, não, eu quero fazer a formação em PNL Practitioner, só está sabendo dessa, compra a formação. Depois, dentro da formação, vê outras, aí converte. Então, não é para você não ter vários produtos, mas ter uma ordem para oferecer eles. Pensando ali em uma esteira. Tendo essa Aham. esteira, você aumenta a conversão. E o que a gente sugere? Aqui a gente pensando em gatilhos mentais. Uma das coisas que eu aprendi no livro, nas armas da persuasão, é a estratégia do então. Essa estratégia do então funciona mais ou menos assim. Ele chegou em alguns lugares e pediu para o pessoal se podia colocar um adesivo na casa das pessoas, algo mais ou menos assim. E essas pessoas falavam não. Na verdade, ele chegava e falava não. Teve um monte de gente que falou não. Aí ele fez o segundo teste. Ele chegou nas pessoas, ao invés de um adesivo pequeno, ele chegou com um puta adesivo enorme lá, como se fosse colocar um outdoor na frente da casa da pessoa. A gente pode colocar isso daqui? A resposta era não. Então, o que você acha da gente colocar esse menor? E aí um monte de gente topou colocar o menor. Então, essa é a estratégia do então. A gente começa, você percebe a ordem, a gente começa com o mais grande que a gente tem. A gente chama isso daí até de contraste. Quando eu quero vender um produto de 1.000, 2.000, eu vou falar de um produto de 20 mil, de 30 mil. Porque as pessoas entendem que tem um valor. Esse daqui eu não consegui, então o que você acha desse? Aí você consegue ter uma proposta irresistível. Então, é por isso que não, você tem esse e esse. Não existe contraste, não existe essa estrutura que envolve, que cria uma conexão com a mente do cliente. E quando você faz o então, você recebeu um não. Tipo,
Você fez a proposta para mim, e aí eu falei um não. Aí o que você fez? Você cedeu. De vez a proposta de R$ 1.800 por 10 sessões, 1.500, você cede e você vem para uma menor. Aí o que eu fiz? Eu fiz um não. A minha tendência natural é ceder também. O que é o ceder do não? Sim, um talvez, vou pensar. Então, essa estratégia é extremamente importante. Então, nunca dê mais de uma opção de uma vez. Comece pelo mais alto. Não fala para o cliente que Tá. tem duas opções. Não deixe o cliente saber que tem. Então, comece pelo mais alto, após o não, então. Então, o que você acha da gente fazer um processo com 5 sessões? E aí você inicia. Aí o cliente recusou o processo com 5 sessões. Aí você fala da sessão individual. Olha, sem problema nenhum, caso você desejar fazer alguma outra sessão comigo, nós tem a sessão individual também, R$ 200, e aí quando ele quiser, ele retorna. Aí você estrutura toda essa comunicação de venda. Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Sim, perfeito. Tenho que aprender, né, errei um pouquinho nessa questão, porque eu mandei os três modelos ali de valores e sessões. De uma vez. Mandei tudo de uma vez, aham. Ah, As bacana. opções Não, ali de não, não é parcelamento. erro. Não é erro, tá? Porque dá para fechar a venda assim, tá? Já vi fechar, só que o percentual diminui. A gente quer aumentar a sua conversão. Então, não é um erro, tá certo o que você fez. Agora vamos pegar isso aqui, vamos levar para outro nível. Uma coisa que eu tô tendo dificuldade, fora essa questão de preço, é atrair pessoas realmente para o meu Instagram. Porque eu tornei o meu Instagram pessoal profissional, né? Eu tentei deixar ele Aí, mais certo. profissional possível, apaguei fotos antigas, aquele negócio todo. Então, Ótimo. ele é realmente só para trabalho. Eu sei que Uhum. eu sou bem nova, que eu acabei de me formar e tudo, mas eu não tô conseguindo atrair novas pessoas para o meu Instagram. Eu não Tá. sei se é falta de vídeo, ou se o conteúdo tá chato, ou se tem que impulsionar mais É financeiramente. impulsionar. Impulsionar, tá? Já vou cantar a bola aqui para você. Instagram é impulsionar. Mas o que acontece? A gente tem que pensar em nível de funil. Que nem eu falei, cada etapa do funil vai ter ali uma certa habilidade, um capricho. Vou colocar a palavra capricho. Tem que ter esse capricho, tipo, essa ordem, essa organização, todo esse capricho em cada etapa delas. A primeira parte é atração para quem vai trabalhar com Instagram. Atração de novos seguidores. Como que funciona a atração de novos seguidores? Você vai criar postagens, pode ser imagem, pode ser Reels, normalmente postagem é melhor porque você consegue mensurar. E você vai investir ali e buscar R$ 1 por seguidor do nicho. É o que a gente encontra aqui. Às vezes, já teve acho que o Silvio uma vez, né, Silvio, bateu 22 centavos, mas a gente sabe que não vai ficar para sempre 22 centavos. R$ 1 é uma média estável, que é o que a gente investe ali para atração de seguidores. Então, você gastou R$ 100 e você trouxe 100 seguidores. Esse é o primeiro passo. Aí a gente entra no teu perfil. Tá bacana, não tá bacana? Do que você me falou já está aprovado, porque você já conseguiu trazer clientes. Então, eu acredito que você está com bom marketing, está com bom conteúdo, está sabendo ter um bom posicionamento, já colocou um perfil ali. Então, essa parte, ela está rodando, já está funcionando. Dá para levar para um próximo nível? Dá para levar para um próximo nível sempre, mas já está rodando. Depois que a gente fez a atração de seguidores, é chamar para a sessão. Aqui a gente já entende que está funcionando, depois a sessão experimental, e a sessão experimental tem um único objetivo no final, vender. Uhum. Então, se você não está fazendo a venda no final, não adianta nada você estar colocando ali os seguidores. Então, toda essa estrutura aqui, ela é extremamente importante. Eu vejo que algumas pessoas são excelentes em fazer o fechamento da sessão, mas às vezes não conseguem fazer a atração de novos seguidores. Tem pessoas que são boas para atrair novos seguidores. Já vi muito perfil com 20 mil, 30 mil, com 100 mil pessoas, mas não consegue vender nada lá dentro. Porque a gente tem que pensar na engrenagem como um todo, não adianta pensar somente num pedaço dela, em todos. A gente tem que ser ali caprichoso, né? Colocar essa palavra, ter esse capricho em cada uma delas. E a ideia é justamente essa, atração de seguidores por meio de postagens, impulsionando essas postagens e depois convertendo, gerando conexão no Instagram, conexão com as pessoas por meio de, pode fazer lives, interessante, por meio dos stories, constantemente está postando, tirando dúvidas e assim por diante.
de vender direto a sessão em tráfego pago. Tipo, eu vou criar um anúncio meu ali falando da minha sessão e vender diretamente. Normalmente não converte. Pelo menos eu não conheço ninguém que acertou assim. E a Nath, ela Aham. faz parte de um mastermind, um grande player daqui do Brasil, que ensina sobre tráfego pago. Não tem um exemplo lá disso. O que funciona é atrair, gerar conexão, engajar essas pessoas, fazer lives e dentro das lives vender, por exemplo. Ou às vezes uma Sim, sim. postagem ou outra para a gente que já te segue. Para rodar isso. Acredito que algumas coisas você já deve estar fazendo nesse sentido. Mas o que ocorre? Se não tiver tudo organizado, esses R$ 100 que você investe não funciona, dependendo de como que tá. Porque se você investir, atrair 100 pessoas, você dessas 100 pessoas, por mês, você consegue fazer 3 sessões. E você consegue fazer um fechamento. Então, vamos supor que você investiu Tá. R$ 100, trouxe 3 sessões, fez um fechamento no valor ali de R$ 1.500. Você teve um retorno absurdo, comparado com o investimento. Mas vamos supor que talvez você precise investir ali R$ 300, 300 seguidores para fazer uma venda. Ainda assim você está no lucro. Então, se você está sabendo vender no final, aqui você diminui muito o risco. Você pode colocar 500 seguidores, você investiu R$ 500, desses 500 seguidores, vou ver várias abordagens para fechar um por 1.500. E aí você viu que está funcionando, você começa a investir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 por mês, atração de seguidores. E aí o Sim, negócio gira, tá? tá. Mas vamos Então lá. acredita que Sim. essas postagens, assim, a serem patrocinadas, seria melhor que eu apareça, minha foto, meu rosto, enfim? Depende. Depende. Vamos lá. Quais são as melhores postagens que a gente tem aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela. Compartilhar meu Instagram aqui com vocês, para mim poder mostrar aqui quais são as melhores postagens que tem mesmo. Silas Neves treinador. Então, vou compartilhar aqui. Com o objetivo de atração de seguidores, tá? De atração de seguidores. Essa postagem aqui é boa? Não. Essa daqui é boa? Não. Essa daqui é boa? Também não. Mas por que elas estão fixadas aqui? Justamente para passar autoridade. Eu quero que a Aham. pessoa venha, veja que eu ministro informações, veja que eu tenho uma transformação de vida e veja que eu faço atendimentos. Então, aqui é para passar autoridade, mas não, eu não vou patrocinar elas para atrair seguidores. Tanto é que nem tem tantas curtidas. Essa daqui tem, mas essa daqui, por exemplo, não tem tanta. Tem 183. Então, a gente deixa ali a vitrine. Eu sempre falo, esses 3 primeiros posts aqui é vitrine. Porque o objetivo dele não é ter tanto engajamento, o objetivo é a pessoa entrar e te conhecer. Então, a pessoa vem aqui, bate o olho, faz formações presenciais, teve uma transformação de vida e faz atendimento. Então, já tem um resumo geral da minha vida. Depois eu posto algumas fotos aqui de treinamentos, também com o objetivo de atrair seguidores? Não. Essa daqui não é a postagem para atrair seguidores. Isso daqui é para passar a autoridade. Então, eu quero que a pessoa entre e tenha confiança. Um pouco de família, que é legal. Eventos, treinamentos, vídeos de venda também não é para atrair seguidores. Aqui. Isso daqui é uma coisa que atrai seguidor. Bem simples. Carrossel, como a gente chama isso aqui de modelo Twitter. Aham. Ali é um Twitter, algumas químicas da felicidade, produzir dopamina, com checklist. Então, esse tipo aqui de frasezinhas, coisas mais simples, é uma das coisas que funciona muito bem. 4.409 curtidas. Por que que tem isso? Porque a gente colocou dinheiro aqui para atrair seguidores. E essa daqui é uma das postagens que trouxe essa média de R$ 1 por curtida. Por curtida não, por seguidor. Por Tá, seguidor. entendi. Essa outra aqui é a nota do iPhone, sabe o bloquinho de notas do iPhone? Uhum. Com textinho também, 6.000 curtidas. Uma frase. E aí a galera comenta e dá um monte de curtida e dá seguidores também. Então, agora, por que que não o Reels? Porque eu não sei se eu vou conseguir ver no computador aqui, ver insights. Vamos ver aqui. Ver insights, tá, atividades no perfil.
Anúncios mais recentes, alcances. Vamos ver se aparece aqui. Curtidas, comentários, visitas, toques em links externos, valor gasto, 500 conto a gente gastou aqui. Então, mais para cima. Oi? Aqui, ó, começaram a seguir. 1.226, gastamos 500 conto, teve 1.226 seguidores essa postagem. Então, aqui eu consigo ter essa base e saber que está um valor bacana. Certo? Quando a gente patrocina um Reels, não traz isso daqui. É um tiro no escuro. Você não vai saber quantas pessoas começaram a te seguir por meio do Reels. Então, a postagem, ela te dá esse dado. O Reels, não. Ele vai mostrar lá quantas pessoas visualizou, quantas comentou, tudo, mas não mostra quantas começaram a seguir a partir daquele Reels. Então, não mostra esse dado, então a gente quase não patrocina o Reels, a não ser que o objetivo de patrocinar o Reels é outro e você queira realmente, não quer, estou disposto a assumir esse risco aqui. Vou calcular mais ou menos se está aumentando os meus seguidores ou não. Então, coloquei ali R$ 500 por mês, aumentou 500 seguidores esse mês, então está dentro. Basicamente nesse sentido. Então, os modelos. Esse daqui de Twitter e esse daqui de modelo de bloco de notas. Bem simples. A gente tem algumas artes, algumas eu cheguei até a arquivar. Mas essas daqui, por exemplo, que é um carrossel, uma arte mais criativa, que tem todo um brand e tal, não deu tanto resultado. A gente faz bastantes testes, a Nath faz os testes, na verdade, mas não deu tanto resultado. Tanto é que a gente nem investiu tanto nesse, investido muito pouco. Agora, esse daqui, também sem PNL, com PNL, meme, também funciona bem. Investe nessa daqui também. Então, são alguns modelos que a gente percebe que deram mais resultado para esse tipo de teste, para atração de novos seguidores, e aí os novos seguidores a gente vai engajando, vai comunicando com eles. Os Reels, a gente tem alguns aqui também, a gente vai iniciar um projeto novo com Reels também em breve, mas normalmente os meus Reels, eles têm o objetivo de vender. Então, esses daqui são vídeos de venda para mim comunicar com a minha audiência, com o pessoal que está mais próximo, que estão interessados. Então, aqui é respondendo dúvidas de alunos, aqui da formação em trainer, aqui acho que da hipnose, não sei, de algum outro evento que a gente teve, mas com esse objetivo. E os Reels, eles têm mais chance de viralizar. Então, você quer apostar no orgânico, Reels tem mais chance de viralizar e trazer mais seguidores. Só que aí você está contando com o algoritmo. Agora, não, eu quero fazer um negócio mais específico, que eu tenha um retorno e tenha mensuração. Postagens. Tá. Carrosséis e esses modelos bem simples aqui, normalmente são os que mais funcionam. O que é legal você fazer? Dá para fazer no Canva isso daqui também. Faz uns 20. E aí você vai postando todo dia e vai patrocinando. Avalia ali, quanto tempo de avaliação, amor? Um dia, 2? Quanto tempo você avalia? 2 dias. Então você coloca lá R$ 10 por dia, R$ 20, e você vai avaliar em 2 dias o resultado. Tá R$ 2,50. Pausa o anúncio. Tá 1,20. Deixa. Tá 90 centavos. Deixa. E aí você fez lá e depois não deu certo. Você vai ficar com 20 imagens no seu perfil? Não, você vem e arquiva. Então tem um monte de imagem arquivada de testes que a gente fez que não deram certo, porque não faz muito sentido deixar isso daqui no perfil, porque no perfil eu quero que as pessoas entrem e vejam isso daqui. Então essas coisas a gente vai lá e arquiva. É bem bom ter essa visão, assim, porque eu faço várias, né, imagens, postagens, eu deixo meio que programado, mas eu fico tão noiada com esse negócio de ter que ser tudo tão perfeitinho, assim, sabe? Que eu não. E aí, quando acaba não gerando muito resultado, assim, eu fico frustrada, porque eu demorei tanto tempo naquilo, eu pensei tanto naquilo, na imagem, no não sei o que, não sei o que, Olha, que depois eu na fico. hora de vender você só mostra uma coisa, na hora de anunciar você mostra tudo. Aqui, nessa hora aqui, vai subir campanha, vai fazer tráfego pago, nunca, eu vou fazer uma imagem aqui bonitinha e vou esperar dar certo. Não, faz uns 20, 30, porque a gente nunca sabe o que vai dar certo. Então faz um monte, porque aqui eu estou mostrando essas 3 que funcionou, tem umas 90 que a gente criou no total. Então a gente cria várias, aí não funcionou, arquiva, não funcionou, arquiva, não funcionou, arquiva, funcionou, investe mais. E continua testando, não funcionou, arquiva, não funcionou, arquiva. E vai tirando o perfil. Perfeito, combinado. Ok?
Vou E fazer aí, isso. só que é aquele porém, eu não sei como está o seu perfil, mas tem que ser assim, a pessoa entra, tem que passar autoridade. Então, essas 3 primeiras coisas que é importantíssimo, estão contando uma história que valoriza você como profissional, essas imagens visualmente, o que é legal? Foto de sessão, print de sessão, às vezes sessão presencial, se você faz também, para já mostrar que você está fazendo isso. Além disso, outra coisa legal para ter na grade aqui do perfil é depoimentos. Vários prints de sessões. Você falou que está praticando com o pessoal, vai batendo print, vai postando. É. Porque Eu a tenho galera postado precisa. nos stories, não no feed Não, ainda. tem que ser no feed, porque eu preciso entrar lá e eu preciso ver que você está trabalhando. Preciso ver que outras pessoas confiam em você. Tá? Hoje, meu objetivo não é tanto vender sessão. Mas quando meu objetivo era vender sessão, ó, sessão, reunião, palestra, sessão, reunião Canate, sessão, palestra, jantar, palestra, sessão, sessão. Tá vendo? Tá aqui, ó. Um monte de sessão. Online, presencial. E aqui eu fui marcando as horas que eu ia batendo de atendimento também. Olha lá no meu perfil, ó. Várias e várias sessões. Aham. Então a pessoa entra no meu perfil, a primeira coisa que a pessoa vai ver é o cara está trabalhando, o cara atende, tem um monte de gente que confia nele, o pessoal imprimindo apostila, material, mostrando. Tá vendo? Ó, é Perfeito. um monte mesmo. Então tem que estar no feed. Às vezes eu entro no meu perfil e não vejo essas coisas, mas porque o meu objetivo não é vender sessão hoje. Tem outras formas de vender sessão e eu vou conversar com pessoas de uma forma bem mais pontual. Então eu não mostro tanto isso. Nem bato direito print das sessões, não pego depoimento de sessão, nada. Hoje, que não é meu foco, mas se o foco é vender sessão, é isso daqui, ó, vários depoimentos em vídeos, tá vendo? Sim. É isso, ó. Não é um ou dois, não é três, quatro ou cinco. É uma galera, bastante gente. Entende? E aqui era tudo cliente pagante? Não. Era cliente, às vezes, fazia sessão experimental, às vezes cliente que pagou R$ 25 a sessão comigo, cliente que pagou R$ 100 a sessão, cliente que pagou 500, tinha de tudo. Não importa, ninguém sabe os preços. Só vai atendendo, gera volume, gera volume, gera volume. Porque a ideia é, a pessoa que entra aqui nesse perfil, a primeira coisa que vai ver, que eu atendo, as pessoas confiam em mim, que dá para confiar também. Então, isso é importante, esse volume de prova social. E está colocando lá também. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Estou focando mais em treinamentos presenciais, estou gerando volume de prova social de treinamento. Os treinamentos que eu estou Sim. fazendo. Treinamentos, palestras, que é o objetivo. Então, estou focando nesse marketing, para mim vender mais treinamentos presenciais. Então, quem entra no meu perfil para me converter depois para um treinamento presencial é muito mais fácil. Perfeito. Perfeito? Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando. Temos comentários no chat aqui. Ó, vamos lá, tem uns comentários bacanas aqui, ó. Ó, Silvio, eu criei um Reels e impulsionei algumas vezes. Teve 29.166 visualizações, 67 centavos por visita ao perfil. Não é seguidor, é visita ao perfil. Mas esse pessoal que visita o perfil pode seguir. Tá? No Reels não aparece quem começou a seguir. 625 curtidas. Quem curtiu é meu potencial cliente. Vou atrás deles. Aí entra em contato, né, Silvio? Se não me engano, você entra em contato com o pessoal que está curtindo, mandando alguma mensagem. Nessas mensagens, não mande muitas por dia, não seja invasivo, não saia colocando o link para você não perder o seu perfil. Oi, tudo bem? Eu vi que você curtiu lá no Reels, gostaria de fazer uma proposta para você, mas não posta nem link nessa hora. E tomar um pouco de cautela para não ter bloqueio no perfil. Tá? Tá. O meu deu certo, trouxe vários seguidores e sempre que impulsiono ele, traz novos seguidores. Bom, o Reels, percebe, é um tiro no escuro, mas funciona. Então tem que estar, sim, preparada para não ter essa métrica. Se você consegue lidar com isso tranquilamente, manda bala. O Silvio, eu pego depoimento e fotos de sessão o tempo todo. As pessoas precisam ver que estou atendendo e gerando resultados. Então, é isso. Então, o nosso marketing pessoal está muito relacionado com a nossa postura, sim. Está relacionado com a forma como a gente se apresenta, como a gente comunica, sim. Mas o mais importante do que isso, que as pessoas vão olhar primeiro, é qual o resultado que você gera na vida de outras pessoas. Tem outras pessoas que confiam em você? Você é popular no seu meio? Então, mostre essa popularidade, sempre que possível. Tá. Beleza?
Excelente dicas e conselhos. Pode colocar os depoimentos só nos destaques? Não, Alexandra. Não sei se é Alexandra ou Alessandra, enfim. Perdão pela pronúncia. Não, não pode postar no seu... Por quê? Porque a galera não abre isso daqui, tá? Não abre. Ah, mas tem gente que abre. Mas todo mundo que entrar no seu perfil vai ver essas três coisas aqui. 2%, 3% vai abrir os destaques. Então não é tipo, não vou colocar nos destaques. Pode até colocar, conforme eu tenho aqui, alunos de PNL, é tudo marcação de outras pessoas também. Eu sei que a galera não abre, mas eu uso isso daqui. Ah, mas o pessoal gosta desse curso? Esse curso é bom mesmo? Vai lá nos meus destaques, vai ter uma porrada de depoimento do curso. Então, eu deixo lá arquivado, mas para alguns momentos sim, mas o pessoal não vê. Não vai abrir, não vai ver um por um, não sabe quantos tem. Eu sei que está lotado um dispara aqui, mas o pessoal que entra no perfil, a maioria não vê. Agora, essas três imagens aqui, todo mundo vê. Normalmente é essas 6 primeiras aqui, né? Essas 3 é de lei. E os depoimentos e fotos de sessões têm que estar aqui. Tanto é que eu coloquei uma foto minha fazendo sessão aqui, de atendimento individual presencial. E dá para colocar também foto de atendimento online aqui. Então tem que estar aqui, mas eu quero colocar nos destaques também. Coloca nos destaques também. É que você quer colocar, deixar lá organizado. Beleza. Mas só nos destaques? Não. Tem que estar no feed. Lembra, o seu feed é a sua vitrine. Você vai numa loja, você vai comprar as coisas. Aí você vai ver o quê? O que está escondido lá no estoque ou o que está na vitrine primeiro? Primeiro é o que está na vitrine, depois é o que está dentro na loja, depois, se você perguntar para algum balconista, o que está no estoque. Aqui é o estoque. Aí aqui é a sua vitrine. E aqui é a loja. Basicamente isso. Então, foca nessas três primeiras aqui para ter uma boa comunicação. Porque se não tem uma boa comunicação, aqui nessas três primeiras imagens, não tem uma mensagem concisa, eu posso até seguir, mas depois não vou ter interesse em fazer sessão e outras coisas. Eu vejo que muita gente, que nem eu falo, tudo é detalhes, muita gente peca nesses detalhes. O seu nome é um perfil pessoal e profissional ao mesmo tempo, então tem um pouquinho de coisa pessoal, é legal, as pessoas querem saber da minha vida, mas tem o quê? 1 milésimo da minha vida aqui, não tem quase nada, só um Aham. pedacinho. Mas fala um pouco disso. Uma biografia interessante que passa autoridade, estudou fora do Brasil, mais de 40 mil alunos, 53 países, transforma sua vida e outro tem um CTAzinho aqui, e que é legal colocar um CTA para sessão, um formulário assim por diante. Okay? Precisa estar bem organizadinho isso, porque senão depois não vende. Aí você vai fazer CTA, vai chamar o pessoal, não vende. Como já tiveram pessoas interessadas, eu acredito que algumas coisas aqui já está fazendo bem. Tá? Tá. Vai ter essas três Falando sessões. nisso, tu acabou de comentar em nome, é uma das coisas que eu tenho dúvida também, porque o meu nome é muito complicado de escrever. É, E, é e eu complicado, pensei mas em mudar ele para alguma coisa mais simples de se encontrar. não sei, é Stephanie Petit, não Isso, sei, só que ainda tem um L ali no meio, que a pessoa não sabe nem se é um L ou se é um I, porque eu pela posso letra, abrir teu né? perfil aqui? Pode. Você autoriza? Sim. Como que é o seu perfil? É igual meu nome, Stephanie. Aí tem um L, Petit. Essa? Isso. Esse nome aqui, ah, não É sei, difícil, né? é um pouco difícil, mas não é assim a objeção que vai, meu Deus, travou tua vida inteira por causa disso. Não. Aqui está correto, né? Uhum. E ter um nome diferente, às vezes é bom, mais fácil de marcar. Algumas pessoas podem ter dificuldade na pronúncia, mas também não tem problema nenhum, não. Bastante gente com nome esquisito aí que se destaca. Depois que as pessoas aprendem a pronunciar corretamente o nome, É. Aqui não tem muito o que inventar mesmo, porque é meu nome. não, mas tá bom. Aqui, ó, postagem fixada tem uma, quem sou eu? Interessante. Aqui você tem 2 espaços para fixar também, Aham. tá? Então é legal utilizar os 3 aqui fixados com conteúdos importantes. Esse daqui é um tipo de anúncio que talvez eu patrocinaria. Esse daqui, Tá. fazer o teste, tá? Não é nos modelos que eu trouxe, mas é bem simples, é legal. Então eu faria o teste para ver. Isso daqui, não sei.
Tem muitos aqui que tem bastante texto. Para anunciar já não é tão interessante, muito texto, assim. A não ser que é a lista, sabe? Tipo, o tópico 1, tópico 2. Mas Tá. coisa com pouco texto e imagem, assim, normalmente tende a dar certo. Tá com bom marketing, tá mantendo um branding aqui, com uma paleta de cor. Tá bacana. É começar a impulsionar, assim. E fazer mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Quer manter a sua paleta de cor? Mantém. Aham. Mas às vezes, eu estou tentando achar outra forma de explicar isso, mas a única forma que eu estou conseguindo é essa: o feio vende na internet. Sim, eu entendi. Às vezes tá fora do projeto de marketing, parece que funciona melhor. Eu não sei a explicação sobre isso, já vi uma tentativa de explicação, que para mim é a que mais faz sentido, mas parece que quando não está tão bem diagramado, está com cores meio fora da paleta de cores, assim por diante, não está seguindo ali toda uma estrutura de marketing profissional, fica a impressão de que foi feito por você. Isso gera algum tipo de conexão. É uma tentativa de resposta para isso, eu não sei, mas eu sei que a gente busca coisas chamativas e não bonitas. Que nem que a gente está fazendo nos nossos anúncios hoje, colocando uma borda vermelha em volta dele. É bonito? Não. Vende? Vende. Então, o bonito tem cara de propaganda, né? O feio simples se disfarça, é mais ou menos isso que a Nath trouxe aqui para a gente também no chat. Então, eu confesso que eu não sei o motivo exato que está por detrás disso. Eu sei que gera resultado e está funcionando. Então, às vezes, fica muito presa dentro do padrão, dentro da paleta de cor, dentro do seu branding. Na hora de atração de seguidores, pode atrapalhar. A Alessandra aqui chocada, tô ferrada. Mas é isso. É por isso que eu falo. Não deixe de lado o bonito, mas o bonito é para gerar autoridade, não é para vender. Que nem isso daqui. Na minha percepção, tá bonito, tá legal. Mas é passar autoridade, não é algo para fazer a pessoa comprar aqui, mas vai entrar no imaginário da pessoa que vai influenciar uma decisão em outro momento. Então, aqui é a vitrine nesse sentido. Mas na hora de anunciar, é isso daqui, ó. Tipo, é bonito isso daqui? Não tem nada demais. É simples. É isso daqui também, não tem nada. Aquele outro lá, esse daqui, é bem parecido com o que você fez, ó. Aham. O que muda do meu pro teu é a cor do fundo. Tá. Basicamente, na estrutura. Perfeito? Fechado, vou começar a aplicar isso aí então. Muito bem. Então é isso. Vou parar de compartilhar aqui, compartilhar a tela novamente. E, Stephanie, o que a gente Oi. conversou aqui hoje ajudou você? Ajudou, eu tinha uma visão bastante diferente, assim, do meu perfil. Eu ficava muito preocupada com esse tipo com a minha postagem, o que que o outro ia achar, e se não tivesse a cor que é da minha paleta de cores, coisas assim. Depois você arquiva tudo. Vamos lá? E a minha recomendação é essa: faz um monte, porque não tem essa. Não tem essa. Esse negócio de, eu fiz o melhor anúncio do mundo, não existe. Não existe. Eu fui lá e acertei de primeira. Não existe. No anúncio pago, a gente fala, na sessão, você vai dar tiro de fuzil, é um de cada vez. Vai mirar, calcular, vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro. Tirador de elite. Na hora de fazer anúncio, é o Rambo, que pega a metralhadora e sai atirando para todo lado. Então, atira para todo lado, cria um monte, faz volume, e aí você vai filtrando os que funcionam, entendendo alguns padrões e cria um monte em cima do padrão. E a gente identificou aqueles padrões que a gente trouxe para você aqui agora. Em cima deles, quando a gente faz, a gente cria um monte. Atira para todo lado, para filtrar e sobrar alguns. Fechou, entendido. Excelente? Tem algo mais que possa ajudar? Só isso, já me abriu, assim, 1 milhão de possibilidades. Obrigada. Bacana. Perfeito. Muito bem, então. Então é isso, Stephanie. Eu vou estar chamando agora a próxima pessoa que colocou o nome aqui para a gente fazer a nossa mentoria. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, só um momentinho. Consegue trazer uma água, por favor? Consegue? Ótimo. Tá, tudo bem.
E agora a próxima pessoa que colocou o nome é a Alessandra. Alessandra ou Alexandra, não sei. Alessandra, tá na escuta? Tá ouvindo aí? Eu vou liberar aqui o seu áudio para você poder conversar com a gente. Deixa eu procurar você aqui. Vai aparecer um botãozinho na tela, embaixo vai estar escrito ali para você poder liberar o áudio para a gente poder conversar aqui. Alexandra. Alexandra, agora eu sei. Alexandra, muito bem. Tudo bom, Alexandra? Tudo bom. Que bacana. Muito bem. Vou só apagar a nossa lousa aqui. Alexandra, deixa eu te perguntar, qual que é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio é o mesmo que o da Stephanie, né? Eu estou terminando as horas, né? Mas eu Busca 100 horas. tô terminando as horas por essa semana, mas e tô querendo converter, tô querendo ter clientes pagantes, né? Já tive, deixa eu ver, já tive alguns. Já tive pessoas que começaram, fizeram a primeira sessão e não foram avante. Já tive, estou com uma pessoa que fechou um pacote, mas eu fechei por um preço Ótimo. bem mínimo, né? Não é o preço que eu Não, que mas eu não importa, gente. Leva esse conselho aqui. Só faz. Tá? Não fica olhando tanto que está ganhando com isso, não. Vai gerando volume. Faz. Consegui por R$ 50 a sessão, por R$ 100, não importa. Consegui por menos, por mais, não importa. Gera volume. Porque o negócio aqui não está na quantidade de dinheiro que a gente ganha, mas na quantidade de vida que a gente impacta. Aí sim o dinheiro vem como consequência disso, nunca antes disso. Então, é isso mesmo, excelente. Tá, só que eu vou fazer exatamente, né? O meu alvo, né? Quando eu estivesse chegando no fim, o meu alvo era já estar tendo. É claro, né? Eu estou aprendendo lá no marketing para terapeuta que as coisas são tudo é possível, como diz a PNL, né? Tudo dentro do seu tempo. Então, eu dei até uma acalmada, porque eu estava mais assim, sabe? Porque logo quando eu terminei o teórico, né? Que eu terminei bem rápido, eu já comecei a atender as pessoas online e parecia que era tudo que faltava na minha vida, das outras coisas que eu tinha aprendido, era PNL. Então, eu fui com muita fome, com muita vontade, e comecei a atender as pessoas gratuitamente online, né? Agora, eu estou atendendo também gratuitamente presencial e eu tinha esse foco assim, de que quando eu estivesse terminando, porque assim, a segurança que eu tenho dentro de mim já há algum tempo para atender e transformar, ela é forte devido a o que eu aprendi, o que eu realmente interiorizei e o feedback, né, que eu tenho lá no Instagram, que eu fiz o Instagram do zero quando eu estava no início do curso. Falei assim, vou começar a fazer o Instagram, fazer do zero. Porque eu não quero, eu tinha o Instagram com pessoas ali razoáveis, assim, uma quantidade razoável. Mas eu queria o público específico, né? Então eu fiz o Instagram do zero ali, mas só que assim, essas pessoas que eu aprendi, né, que é através dos stories que a gente consegue se conectar, né, atrair as pessoas, assim, como é que se fala assim, se conectar com o nosso público ali, né, as pessoas que veem e tal. Tá, quando você Eu não fala público tenho, específico, qual que é o não estou público sabendo. específico? Qual que é o público específico que você está buscando? Eu foco no emocional. Tá, É mas o ajudar as pessoas emocional emocionalmente. é um mercado. A gente tem um mercado, né, de desenvolvimento emocional. Dentro desse mercado, a gente vai ter os públicos específicos, que são os nichos. Você vai trabalhar com o mercado da parte emocional ou com alguma coisa mais específica, como, por exemplo, ansiedade, depressão, luto, alguma questão mais específica. Ou você trabalha a nível no mercado do desenvolvimento emocional. Então, eu já pensei muito sobre nicho, eu ia até perguntar lá no grupo sobre isso, né, opinião dos colegas, né, mas eu já pensei muito sobre nicho, mas o que aparece para mim são pessoas com variados problemas emocionais. É ansiedade com Ah, depressão, ansiedade sim, de é. trauma. A minha recomendação inicial é não escolha o nicho, deixa o nicho te escolher. Por exemplo, eu vou iniciar, eu vou colocar um nicho aqui.
Eu vou trabalhar só com ansiedade. Às vezes tem várias pessoas ali que estão com outras questões na sua rede de contatos, nos seus conhecidos, no seu Instagram. Você poderia estar atendendo e ganhando experiência, mas não, vou focar em ansiedade. Você descarta esses clientes. No começo, realmente, não escolhe um nicho. Vai atendendo, vê se está dentro do que você consegue trabalhar e atende. Porque depois de umas 1.000 horas de atendimento, mais ou menos, você vai perceber que vai ter alguns padrões nos seus clientes que você está atraindo. Aí você começa a descobrir o seu nicho. É Ah, diferente de você, vou chutar qual que vai ser meu nicho e esperar dar certo. Não, vou descobrir, vou trabalhar, vou atendendo. Aí depois disso, teu nicho vai ficando mais claro, a tua jornada vai mudando, tua percepção vai mudando, muita coisa muda depois das 1.000 horas de atendimento. Conforme você vai atendendo, você vai consolidando mais um nicho, consolidando mais um público específico que você vai trabalhar, se você desejar fazer isso. Algumas pessoas continuam com o público mais aberto mesmo também. eu tô mais aliviada, porque eu sentia muito essa pressão, né? Todo lugar fala, ai, Eu, nicho, tem que ter um nicho para se destacar, né? eu vi vários cursos, eu fiz muito curso de marketing, né, de vendas, essas coisas, né, e tinha uma galera que tava nisso, foca no nicho, foca no nicho, foca no nicho, principalmente, daí veio muito do coach, né, também. Coach para isso, coach para aquilo, coach de emagrecimento. Se você é nutricionista e você quer implementar um coach, aí você vai para a área, foca no nicho porque você já está dentro do nicho. Aí você foca no nicho de emagrecimento, faz sentido. Quero trabalhar com com musculação, com academia. Eu já sou personal trainer. Tem um cliente que ele é personal trainer e ele quer utilizar a PNL para esse nicho. Aí vale a pena. Mas não, eu estou começando agora, ainda não tenho. A minha profissão atual não dá para conectar necessariamente com a PNL. O mercado que eu tenho hoje não está conectado com isso. Não escolhe nicho. Vai aberto e deixa o nicho escolher. Muita gente falou isso daí, e muita gente ficou atrás disso daí, e muita gente travou nisso daí, tá? Porque não funciona bem assim, não é natural. Eu vou e determino, esse negócio de determinar nicho, até dá para fazer isso daí. Só que isso daí é uma brincadeira de médio porte. Então, eu quero trabalhar com nível de ansiedade, vou focar nisso daqui, eu tenho aqui R$ 1 milhão para investir em marketing, para posicionamento, não tenho pressa para ter esse retorno, beleza, aí você escolhe o nicho. Não estou querendo investir, não estou querendo pegar um capital alto e investir tudo isso daqui para ter retorno daqui 2, 3 anos, fazendo construção de nome. Quero ir ganhando dinheiro enquanto eu vou crescendo. Olha para o seu redor, não olha para o que você quer, olha para quem está do seu lado. Para quem está te seguindo no Instagram, para quem é seu conhecido, para quem é seu amigo, vê a necessidade deles, vê o que está ao seu alcance e gera depoimento, gera volume, porque nos depoimentos ninguém vai saber o que você conversou na sessão. As pessoas vão saber que outras pessoas confiam em você. E aí, se você for definir um nicho lá na frente, por exemplo, você fez 1.000 horas de atendimento, e essas 1.000 horas falou sobre 500 coisas. Depois você quer definir um nicho de ansiedade, hipoteticamente. Trabalhar somente com ansiedade, somente com ansiedade. A hora que as pessoas veem aqueles depoimentos, elas não vão saber que tudo aquilo não foi sobre ansiedade. Vai ser atrelado ao seu nome, que é a experiência prática. E aí você começa a ter um posicionamento de autoridade. Mas muita gente, eu vejo, que no final das contas acaba não desenvolvendo o nicho. O que eu vejo ocorrer com mais frequência e que eu até recomendo a nível de marketing é criar um método. Uma coisa é você falar, eu sou coach, eu sou PNL practitioner, outra coisa é você falar, eu sou o criador do método. Eu já criei o método Terra e utilizei muito, fundamentado em 4 pilares: conhecimentos técnicos, conhecimentos estratégicos, relacionamentos e autogerenciamento. Que é o que eu fazia na minha sessão, método Terra. Então, não sei se o Marco está fazendo uma palestra agora. O Marco tem o método Raça, por exemplo. O Silvio está aí, né, Silvio? Tem? Acho que você tem método também, né, Silvio? Então, a pessoa cria um método, dá um nome e trabalha com esse método. Então, isso é bem mais interessante do que, às vezes, definir um público específico, um nicho específico. Desenvolver o seu método. Como que é o nome, Eu Silvio? criei Comentou que tem. método também. Eu criei um método dentro daquilo que eu já sabia e aquilo que Ah, a PNL chegou para mim como, sim, fechar a roda daquilo que eu já sabia, né? Então, o que acontece? Criei esse método e exatamente o que você está falando. Porque eu vejo que a pessoa vem com o emocional, mas ela vem reclamando também da escassez, ela vem reclamando também do trabalho, ou relacionamento, ou qualquer coisa, exato. mas eu vejo ali que mexendo no emocional,
o restante vai tudo Exato. funcionando. Uma Então, coisa puxa a outra. para que eu vou focar na ansiedade? Todo mundo está falando de ansiedade na internet, né? Quer dizer, mas se eu focar, se eu for lá dentro do ninho, né, dela, emocional, as outras coisas vai, né? Vai destravando. Então, é muito mais interessante ter esse posicionamento de método do que de público específico. Porque quando você for trabalhar com público específico, vamos lá, a gente tem aqui, isso daqui é algo assim que vale a pena pensar em desenvolver. Talvez algumas pessoas já estão no momento para fazer isso daqui. Mas a gente tem aqui a sessão, certo? Então, a sessão, a gente tem o público amplo. Dentro desse público amplo, nós vamos ter os públicos específicos. Vou colocar aqui exemplo: ansiedade, emagrecimento, entre outros. O que que você faz? Você vai criar produtos para esses públicos específicos. Eu tenho bastante gente falando de ansiedade. Você domina hipnose? Cria áudios hipnóticos para ansiedade. E aí esses áudios hipnóticos que é específico levam as pessoas para a sua sessão. Ok? Você pode criar áudios hipnóticos para ansiedade, para emagrecimento. Então você cria produtos específicos para públicos específicos. Mas o seu trabalho como profissional mantém no amplo. Então, é uma outra abordagem também. Aqui pode ser áudios hipnóticos, podem ser cursos, podem ser palestras, podem ser mentorias ao vivo, pode ser várias coisas. Lives que você vai fazer. Então, de vez de fazer uma live, poderia transformar essa live em uma mentoria paga, por exemplo. E aí você trabalha com um público específico. Às vezes você pode usar isso daí, por exemplo. No meu Instagram eu vou fazer uma live por semana. Eu vou fazer uma live de ansiedade nessa semana. A live é específica. Aí lá dentro você chama o pessoal para a sessão. Aí na semana que vem, em vez de falar de ansiedade, fala sobre emagrecimento. Chama o pessoal que tem interesse nisso para a sessão. Então se torna ali frentes que vão trazendo para a sessão. Eu acho muito mais interessante isso, público específico, criar produtos, do que colocar todo o seu processo, todo o seu trabalho dentro de um público específico. Na maioria das vezes, existem exceções a regras que não vale a pena. Não é o que eu estou falando aqui. Como eu falei, se você já está dentro de um mercado bem estabelecido, segue o mercado. É quem está ao seu entorno, já. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, é pegar o meu método e dividir ele, mais ou menos isso, assim, para focar um determinado ponto de ajuda? Não. Vamos pensar aqui em formas de entrega, tá? Então, uma forma de você entregar o seu conteúdo, entregar a transformação, forma de entrega é a sessão, tá? Outra forma de entrega, formas de entrega. A gente tem aqui, vou colocar alguns exemplos: lives, mentorias, de um dia, pode ser ao vivo, presencial, lives, mentorias, nós podemos ter aqui áudios hipnóticos, cursos de autoaplicação e assim por diante. Então, todos esses daqui, eles são específicos, mas não o seu método. Aqui na sua sessão está o seu método. E todos esses daqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma live, por exemplo. Aí a live é específica sobre ansiedade. A live. Dentro da live você fala no método. Teu método tem nome já ou ainda não? Tem. Pode falar ou não? R9. R9. Dentro do método R9, a gente trabalha a ansiedade também. Se você tiver interesse em conhecer o meu método, então você percebe, você fez uma live, na live você chamou para o método. E essa live foi específica. Aí depois você criou uma lista de áudios hipnóticos para emagrecimento. Criou alguns áudios hipnóticos, criou 10 áudios hipnóticos, gravou, formatou isso num curso que está hospedado no Hotmart, que está vendendo no tráfego pago, está vendendo com afiliados, enfim, está vendendo lá. Dentro desses áudios hipnóticos, já é uma entrega. Ele é específico para emagrecimento. Você pode deixar uma aula sua, espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho o método R9 que funciona com a sessão individual, um atendimento a um. Eu trabalho com uma sessão experimental primeiro para você conhecer o meu trabalho. Agende uma sessão experimental comigo. Entendi. Então, Entendi. é como se fosse uma esteira, né? Uma esteira de produtos. Então, a esteira, ela não... A gente pode fazer uma esteira com um único produto. Deixa eu desenhar umas bolinhas aqui para ficar mais visual. Cadê as bolinhas? Achei. Então, a esteira, ela pode ser assim, ó, cada bolinha é um produto. Cadê a setinha?
e um leva para o outro. Então, eu venho aqui, entro no Practitioner, do Practitioner eu vou para o Master, do Master eu vou para a formação em treino. Tum, tum, tum. Um leva para o outro. Só que o que eu gosto de fazer é assim, ó, de vez ter ter vários produtos aqui nesse primeiro momento, que vão levando para a segunda etapa. E aí esses produtos são específicos. O que é? Formação em coach, formação em oratória, formação em hipnose. Todas essas formações vão levando para o master, ou vão levando para o trainer, ou vão levando para mentorias mais exclusivas. Então, essas daqui acabam sendo específicas, acabam sendo mais específicas. E aqui dentro também a gente vai afunilando ainda mais. Vamos supor que isso daqui está levando para a sessão. Nessa sessão aqui, eu posso trabalhar com todas essas outras questões. Uhum. Então, se eu estou falando, as coisas que eu falo sobre vendas, posicionamento, estratégia, que é a minha parte de mentoria, eu falo sobre PNL, eu falo sobre hipnose, sobre coaching, sobre oratória. Todas as pessoas que fazem uma dessas formações, não precisa fazer todas, que fazem uma dessas, podem fazer uma sessão experimental comigo, dentro do meu método, porque eu consigo abordar sobre tudo isso. Então, as entradas do funil, da esteira, são específicas, são vários produtos, você vai criando com o tempo, e depois leva aqui para o seu método. Entendi. Certo? Eu, assim, fazia bastante live no início, né? Até mesmo porque a PNL me ajudou muito a É. conseguir me expor na internet, tudo, eu quis botar isso em prática. Mas depois eu parei de fazer a live porque não convertia, né? Assim como no Ok, caso os reels também não. E assim, as pessoas ok. que visualizam os stories, eu gostaria de ter uma conexão com elas, porque se elas estão sempre lá e eu vejo que o que eu consigo ver parece que são as mesmas, eu gostaria de trazer elas para, né? E Aham. não sei se eu não estou postando direito nos stories, né? Porque diz que stories tem que ser de uma forma. É a metáfora da casa, né? Eu sempre vejo isso. Por que tem algumas pessoas que ganham dinheiro com os stories, têm uma boa audiência e outras não? Ah, os dois estão postando stories. É a casa. Que tipo de casa que é essa? Qual que é a forma como está sendo feito isso, né? Porque dá para ganhar muito dinheiro com os stories. Existe uma estratégia ali. Uma estratégia é basicamente de você gerar conexão, responder perguntas, interagir com o público, criar algumas coisas de engajamento, tá comunicando sobre os seus produtos e de vez em quando abrir oportunidades de venda. Não é vender todo dia. Você vai vender de vez em quando. É um micro lançamento que você faz nos stories, por exemplo. A gente chama de lançamento semanal, dá para fazer um lançamento semanal ali dentro dos stories. Tá? Então, é uma forma. Só que aí, a forma como você responde, a forma como você engaja, as coisas que você está postando, tudo isso daí vai interferir no marketing. Porque nós estamos falando muito disso, né? Para a gente poder vender, a gente não está vendendo PNL, a gente não está vendendo coach, a gente não vai estar vendendo o seu método R9, a gente está vendendo significado. Então, o que o seu método R9 significa na vida da pessoa? Ah, não tem significado nenhum, não significa nada para mim. Pensa, sei lá, numa casa que você quer comprar, num carro que você quer comprar, numa bolsa, alguma coisa que você quer comprar, algum bem material que você quer comprar. Tem algum significado para você? Mesmo que seja, às vezes, valor altíssimo, tem algum significado. Às vezes não é pela questão do valor, mas por algum motivo você quer. Então, tudo aquilo que a gente deseja tem um significado para a gente. E o marketing é essa criação de significado na mente das pessoas. Então, quando eu posto aquelas fotos lá que não dão tantas curtidas e nem são para atrair seguidores, é porque eu quero criar um significado na mente da minha audiência. Um significado de que várias pessoas confiam que é no meu trabalho, confiam no que eu estou fazendo, que estão participando dos meus treinamentos e que é importante participar desses treinamentos, que é algo realmente impactante, algo que vai mudar a vida delas, assim como mudou a vida de outras pessoas. Então, é esse significado que eu quero que as pessoas tenham. Então, eu vou construindo todo esse significado para as pessoas. Então, a primeira pergunta é: você vai trabalhar com o seu método R9, você vai colocar esse nome, tem que falar desse método constantemente. E aí depois tem que dar Não, todo dia? Como é que é? sobre o método todo dia. Vender Hum. ele não todo dia. Uma coisa é você falar, outra coisa é você chamar as pessoas para comprar. Então, todo dia está falando sobre o R9. Porque quando você fala sobre o R9, uma coisa é falar: venha participar de uma sessão do método R9. Significado que isso daí tem? Nenhum.
Nenhum. Agora, você fala assim, teve uma cliente que estava sofrendo de ansiedade, a gente conversou, a situação dela era A, B, C e D, eu utilizei uma técnica X que eu utilizo no meu método R9 e ajudou essa cliente. Caramba, o método R9 serve para ansiedade, não vou comprar agora, nem está vendendo. Mas está na Entendi. minha mente, tem um significado na minha mente. E esse significado fica gravado. Aí daqui, você foi lá, criou significado na mente das pessoas durante uma semana. Aí depois você chega e fala assim, amanhã eu vou abrir uma vaga aqui para o meu método R9. Um monte de gente sabe o que é o método R9, já estão educados, já tem significado, já tem importância sobre isso daí. E aí elas vão lá e adquirem. Então, é muito sobre essa construção de significado, de fazer as pessoas criar um desejo nelas. Eu fiz um teste hoje, tá? Um teste hoje, bem simples, bem simples. Em um dos grupos, não vou lembrar qual, em um dos grupos eu mandei uma copy, que é um texto convidando o pessoal para comprar um ingresso para o Reconexão, que vai ser em São Paulo, em fevereiro, dia 24. Mandei lá para eles comprar, naquele grupo. Um grupo que tem um bom engajamento. Ninguém comprou. Ninguém naquele grupo. Então, esse foi o primeiro teste. O que eu descobri? Deu errado. Eu já tinha meio que uma noção disso. Mas fui lá fazer o teste AB. Que construção de significado teve? Tá aqui, estou vendendo um negócio para vocês, comprem. Significado nenhum. No outro grupo, eu não fiz chamada de venda. Eu cheguei, eu mandei um áudio. Não sei se alguém viu esse áudio. Eu mandei um áudio. Pessoal, estou pensando em fazer um evento sobre isso, contei uma história dele. Talvez eu vou trazer aqui essa oportunidade para vocês. Quem tiver interesse aqui, curte o áudio para mim. A galera curtiu o áudio. Essa galera que curtiu o áudio, eu entrei no contato no privado e fiz uma proposta para eles. E fechei. Um grupo com aproximadamente a mesma quantidade de pessoas. Agora eu sei o método que está funcionando para isso, para mim explorar nas próximas semanas, para a gente colocar lá, fechar 100 vagas que tem para esse treinamento. Entendi. Então, percebe? Até num grupo do WhatsApp teve construção de significado. Não importa a forma como você vai vender, mas importa o significado que você está criando na mente das pessoas. E essa construção de significado, ela vem com histórias. Isso é o mais importante. Histórias. Pega as técnicas do método R9. Quais dessas técnicas você usou na sua vida? Uma pergunta retórica, mas quais técnicas você usou na sua vida e geraram alguma transformação e qual que é essa transformação? Pega essas histórias e começa a contar nos stories. Aí você está falando de você. Parabéns, funciona, você aplica em você. Você não está vendendo algo que você não usa. Quebrou a primeira objeção. A segunda coisa, além de vender algo que não usa, isso daí funciona para outras pessoas? O que você vai falar? Funciona. Não, você vai contar histórias dos seus clientes. Conta histórias suas, por exemplo, a coisa que eu falo, análise SWOT, uma das coisas que fez, uma das técnicas do coach que a gente ganha muito dinheiro. A gente sentava toda semana, toda segunda-feira e começava a aplicar análise SWOT, observando ali os pontos da empresa para melhorar e no final da reunião a gente fazia o plano estratégico. Eu mostrei aqui algumas reuniões, como estava mostrando aqui rodando meu feed lá embaixo, daqui é reunião, tá bem a Nath? Essas reuniões. A gente fazia análise SWOT, eu e ela. Isso daí dobrou, triplicou nosso faturamento em pouco tempo. A gente começou a ganhar muito mais dinheiro com essa técnica. Então, eu sei que ela funciona. E eu trago histórias de clientes que usam empresas e assim por diante. Então, essa história agora não é só mais uma técnica, análise SWOT. Não, é um negócio que ajudou ele a ganhar mais dinheiro. Talvez possa me ajudar. Tem significado. Tem importância. E por ter significado e ter importância, aumenta a chance de vocês que estão aqui querer usar essa técnica toda semana. Entendi. E eu recomendo que usem, inclusive. Uhum. Então, que nem eu falo, tá postando Reels. Tem um monte de gente postando Reels, mas postando Reels, postando Stories, mas como? Que tipo de casa? Tudo é casa. Tem parede, tem teto, é uma casa. Que tipo de casa aqui? Tô postando Reels, beleza. Tô postando Stories, beleza. É um negócio que aparece lá por uns 5 segundos e dura 24 horas. Stories. Mas o que tem dentro dele? Com qual capricho, né? Eu não consegui encontrar outra palavra ainda para isso, então eu uso capricho. Né? Com qual capricho, né? Quais métodos, quais estratégias estão por detrás de comunicação, de persuasão, de influência, de branding, que estão conectando e principalmente criando significado. Essa é a palavra mais importante. O que R9 significa? Por enquanto, para mim, a marca R9 não significa nada, porque não tem nenhuma história disso. E para a maioria das pessoas que estão lá, às vezes também não tem significado. Mas a marca, para você, tem um significado.
Diga às pessoas esse significado, conte história sobre isso. Então, é aí que tá. A gente chama isso daí de seeding e pitch, tá? É outro princípio que vocês têm que aprender, todos vocês, sabe, pessoal? 2 princípios, seeding e pitch. O seeding também, ele tem um pezinho no gatilho mental da antecipação. Seeding e pitch. Seeding é semear, plantar. Pitch é colher. Então, você já chega lá num lugar e quer colher algo que você nunca plantou, nem existe ainda. Não, primeiro você planta. Então, o seeding, você vai ficar antecipando, falando, você vai criar significado. E é esse significado aqui que vai determinar. É aqui que está a diferença para quem vende um processo por R$200, é uma pessoa que vende, eu tenho clientes que além de mim que cobram isso daqui também, um processo por 15 mil. R$200 por 10 sessões, R$300 por 10 sessões, para 15 mil. O significado, as histórias, o resultado que isso já gerou. E o significado ele vai com esses 2 pilares sempre. O que isso mudou na sua vida? Tá? Eu uso o que eu vendo, eu consumo o que eu vendo, não estou repetindo que nem um papagaio, eu incorporei, eu vivo isso. Importantíssimo. Ah, mas eu nunca apliquei uma técnica em mim. Aplica, experimente. Tenha as suas próprias histórias. Isso daí vai te dar uma base de confiança enorme. Você não falou, mas eu acredito que você tem. Até que você já teve histórias, falou que se desenvolveu para PNL, para oratória. Mas eu preciso colocar isso aí que você falou, foi perfeito, foi ótimo, meu Deus, foi muito bom, porque a forma que conta, o que você falou, a forma que conta e sempre repetir um método, sempre falar sobre o método. Conectar então, o método. Eu histórias das pessoas, eu estou começando a contar a minha história de 20 anos, né? Tomando, né, coragem, estou falando, estou me desenvolvendo, mas eu não estou fazendo desse jeito que você falou, tem que fazer desse jeito aí. Ó, e aqui você fez algo que poderia ser uma construção de significado, só que você deixou solto ao vento. Você não atrelou, tá? O que você trouxe aqui de construção de significado? Comecei a fazer lives porque a PNL me ajudou. Então, você deixou meio que solto. Falou assim, olha, dentro do método R9, uma das abordagens que eu utilizo é a PNL. E lá tem técnicas que destravam. Por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em falar em público isso, e comecei a fazer lives, as lives começaram a dar certo. Construiu o significado. Aí você colocou o método R9. Você estava solto ao vento? Não, amarre. Então, conecta a sua história com o seu método. E aí você vai fazendo esse marketing. E por que é legal ter um método? Tá? É importante ter um método. Aí entra em outros princípios de posicionamento, diferenciação no mercado. Quantos custa uma sessão de terapia? Quantos custa uma sessão de PNL? As pessoas elas vão colocar um valor médio que vem na cabeça delas. Todo mundo tem uma base, né? Ah, isso daqui está barato, isso daqui está caro acima disso. E aí, quando a gente vai escalar o valor da sessão, a primeira coisa que o outro vai falar, por exemplo, está caro, porque elas estão comparando com aquilo que é fazer na mente dela. Agora, quando você tem um método diferente, ela vai comparar com o quê? Não tem com o que comparar, é único. Então, aí facilita para escalar preço. Não significa que você vai colocar um preço e vai vender. Não, tem todo um processo de escala de preço. Tem gente que já pode chegar cobrando 500, R$1.000 a sessão? Sim, tem. São poucas pessoas, mas eu conheço algumas. Já começaram com valores mais altos. Não é todo mundo. Mas é possível escalar o preço também. Até quem já começa com 500 conto ou quem começa com R$50 a sessão. Dá para ir escalando também com o tempo, construção de imagem, construção de marketing, construção de significado na mente das pessoas. Isso vai escalando também. Excelente? Muito bom, obrigada. Não, disponha. Mas vamos lá, qual que é o maior aprendizado que você teve aqui desse nosso bate-papo? Ai, meu Deus, abriu tantas luzes, mas é uma coisa que você falou sobre o negócio de casa, quando faz os stories, né? Você falou sobre como é que é a casa. Como é que é a casa? Então, tudo é casa, né? eu tenho que aperfeiçoar isso daí. Saber como começar, saber como o significado que você falou, gerar significado, não é isso? Exatamente. Fazer as pessoas entender por que aquilo ali é importante,
que eu uso, é difícil para mim resumir, que eu uso, o que Tá indo bem. transformou para mim, o que transformou na minha vida, o que transformou na vida das pessoas. Eu acho que o conteúdo é bom, mas eu não estou organizando da forma como você falou aí, e tem coisa que está faltando. Top, top. Eu vejo que a maioria das pessoas já tem várias histórias dentro delas, elas só não contam. Ela não conta. Todo mundo aqui, um exercício legal, a Nath que passa, não lembro exatamente como que é, mas é mais ou menos você fazer uma lista de 20 ou 30 coisas de histórias suas de transformação. Observa, tipo, como estava antes, como que ficou depois. Ah, mas não tem. Tem, ou que tem, não tem como não ter 30 coisas. Tem mais, você começa a cavar, vai achar umas 300, 500, todo mundo tem. Ah, mas eu estou num momento ruim da minha vida, não importa, você tem. Todo mundo tem. E aí, a hora que a gente começa a encontrar, além de a gente acessar um recurso poderoso que motiva a gente tem um arsenal de marketing incrível. Eu mesmo tenho duas histórias minhas que eu gosto de contar muito, dependendo da proposta ali. A primeira, a gente morava na casinha de favor, muitos daqui já ouviram, e a gente ali em 5 anos foi para alta classe. Extrema pobreza para alta classe, em 5 anos construímos esse desenvolvimento profissional e financeiro. É uma das histórias que eu conto que é extremamente válida e conecta com muita gente, antes e depois. E a metodologia utilizada, os aprendizados, os estudos, os dias ali focado, me dedicando, eu vou atrelando ao meu nome, ao meu método, ao que eu estou ensinando. E a outra história é de que eu comecei a ler livros de psicologia, psicanálise, filosofia com 9 anos de idade. Na segunda série, eu ganhei o prêmio do aluno que mais leu na escola. Eu fiz a negociação com a professora para mim parar, deixar os outros alunos prestar atenção antes do recreio, e depois do recreio eu podia ficar lendo. Eu ficava lendo, ia lá no fundo, tinha um armário cinza de metal, eu pegava os livros que tinha lá e ficava lendo o ano inteiro. Fui o aluno que mais leu na escola. Isso daí considerando até a 8ª série que ia, tá na segunda série. Era o aluno que mais lia bem também. Então, tudo isso daí eu coloco num contexto para contar a minha história, para as pessoas entenderem quem que é o Silas. E trago histórias de clientes, de várias outras coisas, para criar significados. Então, são esses significados que são postos de forma intencional, que ajudam a gente a ter um bom marketing. Porque lembra, uma marca nunca é uma marca, nunca é um símbolo. Ah, eu vou pagar lá para os caras criar uma marca para mim, um logotipo, paga, sei lá, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 20.000, R$ 50.000. Não serve para nada. Não serve para nada se não tem uma história por detrás. Pega as marcas de grife, vai estudar todas as marcas de grife. A gente tem, vai pegar, falar de bolsa aqui, vai. Bolsa feminina, a gente tem bolsa feminina, acredito que de R$ 100. Tem bolsa feminina de R$ 1.000. Aí nós vai ver a de grife, as mais baratas é 10.000. O que muda? Vai ver a história. Tem marcas aí, não vou lembrar qual, mas que só fabricava para a realeza. E Olha o significado que isso tem. Caramba, eu estou comprando alguma coisa que os reis compravam. Não vale? 20.000, 30.000? Já muda? Então, é a história, é o significado que vai importar. Entre outros e outros significados que a gente vai estar dando também. E na construção de significado, a gente tem que entender, aí a gente vai falar sobre arquétipo. Aqui, eu não vou me aprofundar em arquétipo, eu vou direto ao ponto, tá? Tem 3 arquétipos que todos aqui precisam ter pelo menos um pouco. Tá? Talvez você tenha outra, eu tenho o arquétipo do storyteller também, bacana, dá para usar? Dá, utiliza, coloca ali, utiliza. Mas esses 3 arquétipos todo mundo vai precisar desenvolver um pouco. Tá? O terceiro é o menos importante, mas vou falar dele. O primeiro arquétipo que vocês precisam construir no imaginário das pessoas. Arquétipo do mago ou da maga. O que o mago faz? Ele transforma o metal em ouro. Ele transforma a pessoa que estava no estado A para o estado B. Esse é o arquétipo do mago, o que faz a transformação, que faz a mudança, que ajuda no desenvolvimento, que muda as pessoas, que tem esse poder de influenciar a vida das pessoas. Então, o arquétipo do mago. O arquétipo do sábio. No nosso mercado, você precisa ser pessoas que estudam. Por que eu coloco esses livros aqui? Eu tenho mais livros. Por que eu coloquei justamente aqui atrás, onde eu apareço a maioria das vezes? Quando eu vou postar nos stories, eu posto a estante de livros às vezes. Porque eu quero enfatizar o arquétipo do sábio. Eu sou uma pessoa que lê, estuda. Quando eu conto essa história de que era o aluno que ganhou na escola, do que mais leu, eu estou enfatizando o meu arquétipo do
sábio. Eu estou querendo dar esse significado no imaginário das pessoas. As pessoas vão perceber isso conscientemente? Não. Mas elas vão começar a conectar. Caramba, o Silas é inteligente, o Silas é isso. E eu recebo comentários, assim. Que é por causa das histórias que eu contar. Dependendo do que eu contar da minha vida, eles vão pensar que eu sou tonto. É justamente isso. Porque todos nós temos todos os arquétipos. Mas o que a gente vai comunicar na hora do marketing? Então, o arquétipo do mago, na minha percepção, o principal. Precisa ter o arquétipo do mago porque nós trabalhamos com transformação de vidas. Justamente nesse sentido. Tá? Algumas pessoas, em alguns casos, levam esse arquétipo do mago um pouco mais para uma vertente espiritual. Aí vai de cada um. Tá? Então, por exemplo, eu sou um líder religioso, Silas. Mas aí o mago não é bruxaria, não. É só um arquétipo do que existe nas pessoas, que são uma forma de interpretar, não tem nada a ver com espiritualidade ou arquétipo em si. É só uma energia, só um padrão mental que existe na humanidade. Todo mundo tem um pouco dele. Mas você é líder religioso, aí você quer usar um pouco desse arquétipo do mago, você já está gerando essa transformação, essa mudança, tendo uma conexão com Deus. É esse arquétipo. Não que quer dizer que você é mago, mas você está usando esse arquétipo. Okay? Algumas pessoas podem levar para o lado espiritual, outras não. Mas a gente tem que levar sempre para o lado da transformação. Então lembra, o mago, ele transforma o ferro em ouro. Simples assim. Essa é a pedra filosofal nossa. Né? A gente transforma pessoas que estão numa vida comum numa vida extraordinária. Transformamos pessoas que estão depressivas, tristes, ansiosas, com vários problemas, e pessoas que estão felizes, estão realizadas, estão... De falar dessas transformações. Arquétipo do mago. Arquétipo do sábio. No nosso mercado não adianta, gente. Não dá para confiar em quem não estuda. Ah, mas eu fiz uma formação. Tá, faça mais. Leia mais livros. Continue os seus estudos. Não pare os estudos. Ah, mas eu acabei os estudos. Você acha mesmo que dá para trabalhar no nosso mercado com essa mentalidade? Eu acabei os estudos? Não, se você tem o arquétipo do sábio, você vai morrer estudando. A filosofia, ou o sábio, é aquele que é o eterno aprendiz. É o eterno, estou sempre aprendendo, sempre estudando, sempre participando de treinamento, sempre me conectando com pessoas, sempre adquirindo mais coisas para mim ter base, para poder estar passando para as pessoas. Mago, o sábio, e depois, dentro do sábio, a gente vai ter aqui um desdobramento que é o mentor. Tá? Então, do sábio, dentro desse daí, então, o sábio ele vai se dividir em várias subcategorias. Uma dessas subcategorias, por exemplo, é o do mentor. Eu sei, eu domino, eu já fiz, eu já passei por isso daqui, eu consigo te conduzir também. Então, para quem quer ser mentor, por que eu consigo mentorar vocês nesses assuntos? Porque eu já aplico isso daqui na minha vida, dentro do meu instituto. Então, aí entra o arquétipo do mentor também, como consequência. E o outro arquétipo, que é interessante ter, mas é o menos importante dos três, é o do governante. E o do governante, ele vai fortalecer um pouco o arquétipo do mentor, tá? Arquétipo do mentor, mas é principalmente para quem está lidando com treinamentos presenciais, com palestras, com eventos. Você precisa mostrar que é você que está no comando, que está no controle, que você é o governante naquele ambiente. Então, é um arquétipo também. Por exemplo, uma mentoria, que nem a gente está aqui. Quando eu estou dizendo as regras, vai funcionar assim. Eu vou deixar o pessoal com o áudio fechado, somente uma pessoa vai ficar com o áudio aberto. Estou dizendo como que está funcionando isso daqui. Então, eu estou aqui governando. Nesse sentido. Então, é um arquétipo, como eu disse, é o menos importante, mas que é preciso ter para ter essa postura de tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito, de determinar as regras de como vai funcionar, ao invés de ficar, não, vai ser de qualquer jeito, não, vai funcionar dessa forma. Então, é importante esse arquétipo também. Esses são os três arquétipos. E quando você vai dar significado, você tem que dar significado em cima desses arquétipos. Talvez tenha um outro arquétipo que você queira acrescentar aqui, tá? Faz parte da sua personalidade, de quem você é, você gosta de ser assim, e você quer colocar aqui. E talvez um desses arquétipos você não seja tanto, tá? Todos nós temos eles. Eu não sou tanto sábio, Silas, eu não sou tanto. Enfatiza ele, mas também não prioriza. Não é para você deixar de ser quem você é, é para você acessar o mago, o sábio, o governante que existe dentro de você e colocar isso. Mas se você tem algum outro arquétipo mais predominante, que faz parte da sua personalidade, enfatiza ele, aí você coloca ele no topo, mas coloca os outros também. Criar o bom marketing. Então, entendendo esses arquétipos, aí eu te pergunto, qual que é o significado das histórias que você está contando?
Ah, eu fui no barzinho esse final de semana, enchi a cara com os meus amigos, no outro dia fiquei de ressaca. Qual que é o significado que você está passando? É o do mago? É o do sábio? É o do bobo da corte. Vai ajudar você a vender? O bobo da corte é aquele personagem secundário, né? Que tem vários filmes, né? Na série Witcher lá tem aquele cara que fica cantando com o violão, no Shrek tem o burro, sabe? O burro do Shrek é o personagem bobo da corte, engraçadinho. É isso que você quer passar? Então manda bala. Deixa eu ver os comentários aqui. Tá fazendo sentido, Alexandra? Total, muito bom. Foi muito proveitoso, gostei muito. Só que eu vou ter que dar uma mudada no meu Instagram, né? Eu acho que se a Nath der uma olhada lá, ela vai até desmaiar. Tá tudo combinandinho, sabe? As cores, tudo Não, assim. isso de estar combinando, tá? Assim, não é tipo, tá horrível, tá? Mas não deixa que isso daí impeça você de fazer o que tem que ser feito. E eu levei muito puxão de orelha da Nath, e até hoje eu levo que eu tô postando ali 3 imagens meio que seguidas. Vocês perceberam, tem um padrão de 3 em 3. Nath, para com isso. Sabe? Porque, não, precisa postar Reels, vai perder o padrão. Beleza. Nós está iniciando um novo projeto aí. Vocês estão acompanhando o perfil, vocês vão ver com Reels. Vai perder tudo o padrão, e tá bom, deixa perder o padrão. Então, está se mantendo o padrão? Tá. Precisa perder o padrão agora? Perde. Tá? Não liga para o padrão. Lembra? Nem sempre o padrãozinho ali é bonitinho. Isso daí fez um pouco de sentido há, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Feed organizado. A palavra é feed organizado. Fazia sentido. Hoje em dia não faz mais. E as pessoas não vão ficar abrindo seu feed e falando, caramba, que bonito, essa pessoa deixa tudo organizadinho, que legal. As pessoas vão abrir o seu feed, vão ver as 3 primeiras imagens e dificilmente vão abrir novamente. Mas elas vão Será abrir que eu seus devo stories. mudar, mexer, assim, a partir de agora, fazer diferente, arquivar algumas coisas? O arquivar é sempre bom. Observa os arquétipos e o significado que está dando, tá? Observa isso. Eu tinha umas imagens minhas ali, viajando. Eu olhei para aquilo e falei, cara, não está dando significado nenhum importante. Eu arquivei a foto que eu gostava, eu achava bonita, eu gosto daquelas fotos. Foram momentos especiais para mim. Arquivei. Arquivei. Não está dando significado, porque aqui é uma ferramenta de trabalho. É um perfil profissional, em primeiro lugar, e em segundo, pessoal. Só que esse pessoal vai conectar com o marketing que eu quero passar. Uhum. Então, se precisar arquivar, arquiva sem dó. Por que eu não arquivei aquelas fotos lá de sessão? As fotos que eu estou tudo zoado nas fotos. Por que eu deixei lá? Porque aquilo lá passa um significado importante. Elas estão bem lá no fundo, bem lá no fundo. Então, é muito mais importante o significado do que a estética. Então, às vezes tem uma coisa para arquivar, mas quando for pensar daqui para frente, não pensa tanto na estética, pensa no significado e pensa em atração de seguidores. Vai com essa intenção. O que eu quero? Minha intenção é deixar o feed bonito. Beleza, isso aqui é um feed bonito. Minha intenção é atrair seguidores. Talvez teu feed não fique tão bonito, mas que você tenha seguidores. Minha intenção é atrair seguidores que vão comprar de mim e vão converter. É uma intenção boa. Então, eu gosto de falar bastante de nível de intenção. Né? Nossa intenção determina os nossos resultados. Intenções fracas trazem resultados fracos. A intenção de ter o feed bonito é uma intenção fraca. A intenção de vender no Instagram é uma intenção positiva, forte. Eu quero vender pelo Instagram e conseguir pelo menos 20 clientes pagantes por mês. Uma intenção positiva. Aí, em cima dessa intenção, a gente vai mudar nossa forma de pensar. Porque se minha intenção é ter um feed organizado, o que eu vou pensar? Em como manter organizado? Qual é a paleta de cor? E um monte de coisa. A minha intenção é vender. Para vender, eu vou pensar diferente, vou desenvolver estratégias diferentes. Não tenho a intenção, se a tua intenção é ter um feed organizado, parabéns, está conseguindo. Se a tua intenção é vender, nem sempre o feed organizado vai ser o caminho para isso. Eu achei que estava associado, né? Pelo que as pessoas que entendem, bom, que se diz entender, porque eu fui pesquisar assim bastante nessa área, mas eu acho que estão desatualizados, né? E não sabem. Porque Bom, eu ganho dinheiro com o Instagram. ter um feed organizado, assim, com as cores ali e tal, para vender. Eu achei que, porque as pessoas falavam assim, não, a pessoa chega no seu Instagram, elas vão olhar lá e vão ver se está uma bagunça ou se está direitinho. Não,
Mas, na verdade, o que mais marca as pessoas, feed organizado, que legal, ela é organizada. É isso, é um significado. É esse o significado melhor que eu posso dar ali? Entende? A questão é essa, é o significado que isso daí está dando. Então, ter fotos com depoimentos de clientes, fotos de sessões, fotos palestrando, fotos em evento, fotos de livros. Isso daí dá significado que encaixa com os arquétipos. E aí, pum. Eu quero pegar tudo isso e ainda deixar um feed organizado. Beleza, talvez dê. Tá? Legal. Porque a questão que a gente deve observar é qual que é o significado que isso está gerando na mente dos clientes. Que não adianta nada a gente passar um significado de organizado se não é nosso objetivo ali. Às vezes, dependendo da sua proposta, você precisa de um feed organizado. Dependendo do seu arquétipo, dependendo com quem você vai estar trabalhando, você vai estar trabalhando, às vezes, com alguma empresa, numa parte de construção de processos, de padrões e coisas, talvez isso possa fazer um pouco de sentido. A pessoa, não, ele é extremamente organizado, vai servir aqui para isso. Mas, de modo geral, para o nosso mercado, as pessoas estão muito mais interessadas em como as coisas estão ajudando elas, qual o significado que isso dá, do que se a gente está fazendo organizado ou não. Fugiu uma foto do feed, meu Deus, não muda nada. Muito bem. Então, perfeito. É isso, Alexandra? Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Perfeito, obrigado mesmo. Não, disponha. Bacana. Assunto bem bacana. Porque nessas mentorias eu falo bastante sobre operacional. Né? A gente tem lá o estratégico, o tático e o operacional. Eu falo bastante operacional. Faz isso, faz aquilo, bastante operacional. Aqui nessa mentoria nossa, aqui eu falei bastante do estratégico, que é importante a gente ter uma visão estratégica para saber fazer o operacional. Se a gente não tem a visão do todo, a gente não faz nada certo. Nem aquela metáfora lá, né? Tinha um pessoal construindo uma igreja, né? E um visitante chegou lá pro pedreiro, né? Para um pedreiro e falou assim: "O que você está fazendo aqui?" Eu estou colocando tijolinho aqui. Aí ele perguntou para o outro: "O que você está fazendo aqui?" Eu estou construindo uma parede. Perguntou para o outro: "O que você está fazendo aqui?" "Eu estou construindo uma igreja." Ele perguntou para o outro: "O que você está fazendo aqui?" "Estou colaborando no trabalho de Deus para transformar vidas." Os três estavam fazendo a mesma coisa, mas a intenção deles, a percepção deles era completamente diferente. É importante a gente ter isso daí, né? Um tem a visão do estratégico, do que realmente está acontecendo, não está vendo somente o operacionalzinho ali, vou colocar tijolo, não. Vamos ver a visão do estratégico. O que é realmente todo esse trabalho? Quando a gente tem essa visão macro, fica muito mais fácil para executar o micro. Porque a pessoa que só está colocando o tijolo ali, por exemplo, se ela não sabe que ela está construindo uma parede, ela pode colocar o tijolo errado, pode construir a parede errado, não sabe o que está fazendo. Quando a gente tem uma visão estratégica, a gente consegue fazer o operacional bem feito. Quando a gente não tem essa visão macro, a gente pode fazer o operacional bem feito, mas sem sentido, desestruturado, e não leva para lugar nenhum. Fica tudo torto, mal acabado. Okay? Bom, então é isso, Alexandra. Espero ter contribuído alguma coisa com você. E, pessoal, que legal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Vocês mandaram aqui. Show de bola. Muito bem. O método do Silvio aqui é MSPI, Método Simplificando o Seu Processo Inicial. Estou montando o meu para os atendimentos. Ô Silvio, esse método aí, o Silvio vai estar dando uma mentoria para vocês aqui, gente. Vale muito a pena ouvir o que o Silvio está falando. Se eu não me engano, amanhã é o Gustavo, terça-feira amanhã. Amanhã é terça, quarta-feira, amanhã é quarta-feira. Vai ser o Gustavo, um trainer. O Silvio também é trainer. Vai estar dando uma mentoria para vocês. Eu não sei se é sobre esse método, mas vale muito a pena vocês aprender com o Silvio também e com o Gustavo amanhã. Anotem na agenda. As pessoas compram transformação, como elas entram e como elas saem do método. A Eliane fez essa pergunta, questionamento. É justamente isso, né? Como elas entram e como elas saem. Então, o que esse método significa para elas? Significa que eu vou entrar de uma forma e eu vou sair de outra forma. Esse significado vende. Agora, o método em si não vende. O Silvio aqui, sempre falo de mim, ansiedade, que teve, da transição de carreira, crenças limitantes, uso meu próprio exemplo e isso cria conexão. Aqui no marketing para terapeutas também, eu falei da minha transição. Inclusive lá nos bônus tem uma aula específica falando de como que eu fiz essa transição minha de carreira em 30 dias. Contando a minha história, dando significado para o conteúdo dessa formação, desse treinamento. Minha filha é influenciadora no Stories, começou do zero contando histórias da vida dela.
Histórias conectam, gente. Histórias conectam, histórias vendem, histórias. Contem histórias suas, contem histórias dos clientes de vocês. E na nossa área, depois de começar, não paramos mais de estudar. Não dá mesmo, Silvia, é isso mesmo. Ou ficamos para trás, não somente na PNL, na hipnose, no coach, mas em tudo que está relacionado, posicionamento, clientes, produtos, exatamente. E coloquem aí no hall de estudos de vocês já estão fazendo isso, na verdade. Eu parabenizo vocês e enfatizem isso no hall de estudos de vocês. Tá? Imagina que vocês estão fazendo uma faculdade, essa faculdade tem várias matérias, e tem uma matéria que é um pouquinho chata para muitas pessoas, que é marketing e vendas. Mas tem essa matéria, não adianta você pular essa matéria, gente. Não adianta, você precisa aprender, mas eu não gosto. Tá, não é de gostar, é de fazer. É de fazer. Continue estudando, continue investindo em formas de atração de clientes, estudem sobre marketing, sobre posicionamento, continuem essa jornada. Porque isso também precisa estudar. E não é eu estudei e acabou. Eu vejo muitos profissionais que estão com estratégias de venda, com métodos de venda, métodos de comunicação, de 1990 a 2000. Em 1990, 2000, a internet nem tinha se destacado, mas estão vendendo a internet como se estivesse vendendo no porta a porta, ou no telemarketing. Funciona? Não. Não estão fazendo telemarketing, não estão fazendo porta a porta, estão fazendo isso na internet. Talvez dá um resultadinho aqui outro, mas existem coisas muito mais avançadas. É importante estar se inteirando, é importante investir. Uma das coisas que eu aprendi sobre inteligência financeira, falando de outro assunto, né? Falando de inteligência financeira, é separar 10% dos seus ganhos para investir em educação. E essa educação, ela tem que ser em 2 pilares: conhecimentos técnicos, para quem vai fazer atendimento, que é conhecimento técnico, PNL, hipnose, coaching, são conhecimentos técnicos. E conhecimentos estratégicos de venda, atração de clientes, como que você se posiciona, como que você ganha mais dinheiro, como que você desenvolve o seu negócio, como que você começa autônomo, depois de autônomo você passa para ser empreendedor, como que você começa ali no meio, depois você vai para uma LTDA e vai crescendo. Tudo isso é estratégico. Então é importante, é os pilares do método Tera: técnicos, estratégicos, relacionamentos, que é o nosso network, desenvolva o seu networking também. Networking não é amigos, tá? Network não é amigos, é rede de pessoas ali que estão conectadas com o seu trabalho, com o seu propósito. Por isso que é importante participar de grupos, estar em treinamentos também para conhecer outras pessoas. Além do network, o autogerenciamento. Cuide das suas emoções, cuide de você, cuide do que acontece dentro da sua mente. Técnicos estratégicos, relacionamentos e autogerenciamento. O método Tera é o método que eu utilizo nas minhas sessões, nos meus atendimentos, trabalhando, estruturando esses 4 pilares, que às vezes o desafio da pessoa está em um desses pilares, às vezes em 2 desses pilares, a gente identifica e trabalha. É a mesma linha de raciocínio que eu utilizo das mentorias que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Muito bem. E é isso aí, não parem de estudar e coloquem no hall de vocês de estudos a parte do conhecimento estratégico. Pessoal, vou abrir aqui para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat por escrito, fazendo favor, para a gente esclarecer. Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente comentou aqui, manda essa pergunta. E eu tenho uma pergunta para vocês também. Valeu a pena, pessoal? Comenta para mim se valeu a pena essa aula, se trouxe algum aprendizado importante para vocês. Se você quiser até anotar o aprendizado, o maior aprendizado que você teve hoje, quiser escrever ali, compartilhar comigo, compartilhar com o pessoal, pode compartilhar também. Responda se valeu a pena, qual que é o seu maior aprendizado. Se você tiver alguma pergunta, esse é o momento também para a gente bater esse papo. Sobre marketing, pessoal, um dos aprendizados que eu quero que vocês levem é justamente esse, do significado. Sempre bati muito na tecla, postar lá, tem vagas na minha sessão, nos stories, ou postar no feed, não vende, gente. Não vende porque não tem significado. Se você construiu o significado antes, e aí você faz isso, aí você vende. Significado, amei. Alexandra comentou aqui. Um aprendizado importante, gente. Quando implementaram essa questão do significado, isso daí muda o jogo. Lembra a diferença do mesmo produto ali, que tem o mesmo nome. Vou colocar a bolsa aqui para ilustrar. A diferença de uma bolsa de R$100, uma de 50 mil, 100 mil reais, é o significado que tem na mente do comprador, do cliente potencial. Justamente isso, significado.
Então, construam significados. O que significa ser o seu cliente? O que significa fazer a sessão com você? O que significa estar conectado com você? O que significa entrar nos seus cursos, para suas mentorias? O que significa participar dos seus treinamentos e assim por diante? Construa esse significado. E a gente falou lá sobre seeding e pitch. Construa bastante seeding primeiro, plante bastante as ideias, plante bastante significado, e depois você faz a colheita. Primeiro você planta, você cuida, você rega, constrói significados no imaginário das pessoas, e depois você colhe. Depois que você fez essa construção do significado, você consegue vender. E aí onde que está a valorização? Tá? Essa é uma das diferenças das pessoas. Muita gente acha, Silas, vender caro, vender por R$ 1.500, uma sessão, 1 hora, é só estar conectado com gente que tem dinheiro? Tem gente que ganha 5 mil por dia. O que é 15 mil reais para essas pessoas? Não é nada, realmente, mas é só isso? Não, gente, não adianta. Eu conheço bastante gente de classe A, e um monte dessas pessoas não são potenciais clientes. Simples assim. Muitas dessas pessoas eu não construí significado para elas. Tem outros tipos de network, outros tipos de contato. Muita gente, algumas eu tenho. Algumas foi atribuído significado a esse processo. Então não adianta você estar só conectado com pessoas que têm dinheiro. Se o que você está vendendo tem significado para aquela pessoa. Se não foi construído esse significado, essa pessoa aceitou o significado. Então, não adianta somente você mirar. Tem muita gente que vai começar a mexer com tráfego pago e quer colocar lá nos filtros só gente que tem dinheiro. Só publicou A e B. Publicou A e B, publicou A e B, A e B, A e B, A e B. Ah, tem dinheiro, eles vão dar o dinheiro dele para mim. Não é assim, gente. Você construir significado, você conquista o cliente A, B, C, D, você conquista todo o cliente. Se você não constrói significado, não adianta. Esse daí é um pensamento burro. A pessoa tem dinheiro, então ela vai me pagar. Muito burro. Muita gente não tem essa crença verbalizada na mente, mas age dessa forma. Sai correndo atrás de pessoas que têm dinheiro só porque acham que elas vão comprar, que elas são obrigadas a comprar, porque elas têm dinheiro, que quer 2 mil reais para a pessoa, não vai mudar nada da vida dela, ela tem que me dar. Não é. Construção de significado. Então não adianta nada você fazer anúncios lá no tráfego pago, mirando o público A e B, tá? Você não está construindo significado. Agora, se você sabe construir significado, mira todos os públicos. Mira todos. Tá? Deixa eu ver aqui. O Silvio comentou aqui que valeu muito, que está em todas, top, sempre aprendendo comigo e com a Nath. Nunca sabemos tudo. Exatamente, Silvio. Nunca sabemos tudo. Eu aprendo bastante com vocês, nos grupos de alunos também. Sempre tem alguma coisa para aprender. Não dá para a gente chegar no ponto, eu sei tudo. Não. A Eunice aqui, ó, valeu muito, Silas, já conta histórias, agora eu vou contar mais ainda. Top, Eunice. Muito obrigado, o Jotan comentou. E é isso, pessoal. Construam significados para a sua audiência, porque Reels, Stories todo mundo está fazendo. Mas os stories das pessoas, quais são os significados que elas estão dando? E atrelem os significados aos arquétipos. Talvez você tenha mais algum arquétipo também. Coloque histórias que conectem com esse arquétipo para conseguir ter isso. E ok, pessoal. Vamos lá. A Alexandra fez uma pergunta aqui, ó, sobre o evento de fevereiro. Tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Fiz seeding, tá? Seeding, plantei as ideias, falei, construí significados nas entrelinhas da importância de estar estudando, de estar se conectando, que são coisas que eu realmente acredito, que eu sigo também, que fazem sentido. E agora a Alexandra está aqui com interesse nisso. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu não vou falar sobre isso aqui não, tá? Eu vou mandar uma mensagem para todos vocês no privado, no WhatsApp, eu ou a Nath, fazendo um convite, uma proposta única para vocês fazer esse treinamento que vai ser em São Paulo, dia 24 de fevereiro, treinamento de inteligência emocional chamado Reconexão, que é uma experiência, tá? Então não é um curso que você vai sentar lá e vai ficar aprendendo, não, é uma experiência. Vocês vão passar por toda uma experiência de reconexão com o seu eu, de reconexão com a sua verdadeira identidade, de reconexão com a sua linha do tempo, com a sua verdadeira história de vida, uma reconexão com o seu propósito de vida. Uma experiência imersiva, um dia inteiro comigo, com as demais pessoas. Vai estar incrível, com certeza vocês vão gostar. Depois eu vou mandar lá para vocês no privado uma proposta única que é válida somente amanhã, tá? Dia 5, amanhã é dia 6, e proposta única,
Vocês vão gostar da proposta. Eu queria muito participar. Participa, Matheus. Bora lá. Tá. Tem gente vindo de outro estado aí. Tá? Quem é de outro estado? Já sei de gente aqui de outro estado que tá vindo. Quem quiser vir, bora. Vai valer muito a pena. Esse evento aí vai ser incrível, gente. Pode ter certeza disso. Aqui, ó. Zuleika, cada dia que ouço seus conteúdos, eu me renovo. Que bacana. Muito feliz. Mora na Bahia, 2.000 km. Ah, vai ter gente do Rio de Janeiro que tá vindo. Pega um avião, pousa lá do lado de Congonhas, do aeroporto. Tem essa opção, tá? Fica a seu critério. Mas é isso, pessoal. Hoje eu vou mandar essa proposta única, até anotar aqui, vocês perguntaram, vou mandar para todos, tá? Vocês avaliem, vai valer somente amanhã. Então já se preparem, que amanhã vai ter pitch de venda para você, fazer um pitch de venda lá bem interessante, bem bacana, para quem tiver interesse em estar participando com a gente. Quem não tiver interesse, é só ignorar a mensagem. Ok? Tá lá, o Alisson comentou aqui. E é isso, pessoal. É isso, então, nossa mentoria de hoje. Muito feliz em estar aqui com vocês, batendo esse papo. Espero realmente que possa ter acrescentado, agregado na jornada de cada um de vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.